treinem como irmãos. É tarde demais, claro, para dizer isto, mas não importa o que faça, não pode derrotar Aaron, relata. Batendo no ombro do irmão com o punho irritado, Aidon declara que já sabe disso. Aaron sorri para ele. Aidon, com uma espada, tenta atacar furiosamente o seu irmão, que rejeita sem esforço todos os seus ataques, enquanto são vigiados pelos servos da propriedade. Já controla a alma e mantém-na há tanto tempo, observa Aaron. Aparentemente aprendeu a gerir melhor a mana. Nesta idade, Aidon já tem tanta mana que dificilmente terá um rival da sua idade em todo o continente. Já bastante suado e cansado, Aidon acha estranho. Não conseguiria cansar-se tanto e tão depressa. Sente como se estivesse a brandir a sua espada em vão. A espada de Aaron parece desviar todos os seus ataques, mas ao mesmo tempo direciona a sua espada para onde ele não quer que ela vá. Aidon, dando um grande golpe, atinge o irmão com a sua espada, mas Aaron desvia o golpe sem problemas. O rapaz gira em torno do irmão enquanto este está parado, a repelir ataques. Os homens que assistem dizem que isso não adianta. Se tivesse de lutar com todas as suas forças, incluindo a alma da espada, diz um dos homens, seria capaz de derrotar a Aaron. Sir Alfred diz que não pensa assim. Há 2 anos era muito forte, mas agora sente que Aaron se tornou um dos mais fortes. Mas Aidon cresceu muito, pensa. Aaron aguenta todos os seus ataques sem dar um único passo a partir de onde está. Aaron faz subitamente um grande golpe horizontal com a sua espada, derrubando Aidon no chão com o golpe. Aidon, ao aterrar, pergunta o que foi. Como é que Aaron repeliu os seus ataques assim? O tipo mostra-se interessado. Uma boa e velha defesa, explica Aaron, mas Aidon grita ordens para não lhe mentir. Este foi claramente um ataque invulgar. Não empurrou para trás a alma da sua espada. Permitiu-lhe escorregar, compensar todos os seus ataques e fez com que usasse mais mana do que o necessário. Pendurando a espada no ombro, Aaron confirma que os olhos de Aidon não o enganam. Pede para lhe contar. Estas palavras atraíram especialmente a atenção de Aaron. O seu rosto mudou para um rosto terrivelmente malicioso. Pergunta-lhe, trocista, se quer mesmo estudar com ele? Da irritação, apertando o cabo da espada ao tremor, tentando acalmar-se e não se deixar enganar pela provocação do irmão, Aaron aceita treiná-lo. Isto surpreende Aidon. Aaron diz que se ele se tornar forte o suficiente, então não terá de se tornar um patriarca. No entanto, há aqui muitos olhos extra, observa Aaron, virando-se para a multidão de espectadores que os observa. Deitando fora a espada de treino, o tipo sai da arena e chama o irmão com ele, longe de olhares indiscretos. Aidon não se tornará mais forte do que Aaron, mas aceitará o papel de patriarca se tornar forte o suficiente para isso, esclarece o rapaz. Preocupado e inseguro, Aidon concorda hesitantemente, mas quando está prestes a dizer mas, o irmão interrompe-o imediatamente. Aaron afirma que mesmo que o rapaz lhe empurre isso, não pretende tornar-se um patriarca. Aidon questiona-se quantas vezes já sugeriu isso. Pelo menos 3 vezes. O que mais pode fazer se continuar a recusar? Pigarreando, conclui que como aparentemente Aaron não quer mesmo, então aparentemente não tem escolha. É forte, admite Aidon com uma expressão condescendente no rosto. Mas Aaron não tem as capacidades para se tornar um patriarca. Nem sequer fez o curso de receptor. Não está preparado. Nunca vai ingressar na alta sociedade dado que passou metade da sua vida. Mas antes que o tipo pudesse terminar o seu monólogo, Aaron dá-lhe um pontapé na perna. Esfregando a perna magoada, Aidon pergunta por quê. Aaron explica que está a agir como um lixo. E quando Aaron lhe vai ensinar as habilidades, o rapaz pergunta com esperança. Será agora? Pergunta. Agora está um pouco ocupado e não vai ser possível ensiná-lo. Vai apenas assinar e entregar ao Aidon. Se ele ler e treinar forte, tudo vai correr bem. Não está a mentir porque não quer ser patriarca. Aidon suspeita que Aaron garante que não está a mentir, embora não queira ser patriarca. As antigas e escarpadas montanhas situadas no sul de Kel. O Monte Uklas, uma montanha alta e majestosa no fundo de uma paisagem florestal. O arauto, o grande do Império Kel, renunciou ao seu título e foi para a capital. Mas 300 anos depois, o Monte Uklas ainda está na posse dos Leonhart. O castelo do Leão Negro está localizado precisamente no topo do Monte Uklas. Aqui o arauto viveu mais tempo, e aqui repousa o seu cadáver. Em torno de uma mesa de madeira com um padrão de lanças douradas em torno da cabeça, rugindo de um leão vermelho, as pessoas sentam-se, algumas delas encapuzadas. O patriarca Byron, sentado em frente a um homem cujo rosto está na sombra, lê um documento que segura nas mãos sob a luz quente. Ele, erguendo a cabeça para o interlocutor, olhando-o diretamente, informa-o de que Aaron voltou à propriedade principal. Mesmo a tempo, observa o homem na sombra, faltam apenas 2 meses para o final do ano, responde a Byron. Com uma expressão sombria, o patriarca Byron pergunta ao homem se há algum sentido em trazer Aaron para aqui. Foi o próprio Byron que tomou uma atitude sem precedentes, diz o homem com um sorriso, apoiando o queixo no punho. Filho colateral da propriedade principal, isso nunca aconteceu na história dos Lionhearts, diz.
Byron conhece-o desde a infância, mas não deixa de ser desagradável para ele estar perto dele. Pensa o patriarca no homem. O homem mais velho de toda a família e chefe do Senado, apelidado de Leão Branco da Imortalidade, Wilton Leonhardt, está sentado em frente a Byron. Claro que ele provou que esta criança é capaz, mas esta situação é demasiado extraordinária, explica Wilton. Não é só o patriarca, diz Lillian, sentada à mesa ainda a segurar um charuto entre os dentes, mas sem o acender. Mas também em Aaron Lionheart, diz ela. Lillian conheceu esta criança em Aroth. Porque é mesmo um problema ele ser de uma família secundária? Pergunta ela. O mais importante é o potencial dele. Wilton discute com ela. Lillian pode ter uma excelente visão, mas não pode representar a política do Leão Negro. Com cara de insatisfeita com as críticas de Wilton, Lillian cala-se, desviando o rosto do interlocutor. Wilton é obrigado a verificar pessoalmente todos os rumores sobre ele durante a cerimônia de maioridade. O homem está convencido. O Senado reconhece que esta criança, Aaron Lionheart, tem um potencial impressionante, para dizer o mínimo, apesar de pertencer a um ramo secundário. É por isso que o Senado permitiu que o patriarca Byron o aceitasse no ramo principal, explica Wilton. No entanto, daqui a 2 meses tornar-se-á adulto, pelo que iniciarão o processo de escolha do próximo patriarca, o herdeiro de Byron. Villon ouviu dizer que Aaron visitou Nagama. Byron confirma esta informação, colocando o papel de volta em cima da mesa. E antes disso estudou magia em Aroth, como foi informado. Aaron tem um grande talento em magia, tanto que o mestre da Torre Vermelha o levou como aluno. Além disso, ainda contactou o príncipe herdeiro de Aro. Eles, os donos do apelido Lionheart, são um bando de leões. É normal que um patriarca eduque os seus filhos da forma que quiser. Mas permitir que um leão que criou abandone a matilha a seu pedido é simplesmente inaceitável. Esta foi a sua decisão, com tensão no rosto e na voz. O patriarca Byron fala na tentativa de se justificar. Claro que, concorda Wilton. Pretende respeitar a escolha da criança e não pretende limitá-la, diz. Talvez o recomende como o próximo patriarca, sugere Wilton com astúcia no olhar. Byron responde que se Aaron quisesse, faria disso uma opção possível para o futuro. Ele não vai querer, fechando com força o seu raro relógio de bolso, declara Lillian, atraindo a atenção de Byron. Então Emily disse, explica ela. Aaron recusa terminantemente o cargo, segundo a própria rapariga. Com um sorriso assustador, satisfeito com a informação, Wilton diz que não vai convencer Aaron neste caso. A ação segue para a propriedade principal. Aaron pergunta surpreendido sobre o castelo do Leão Negro. Sim, responde Lady Madison. Pensou que os anciãos do Senado viriam aqui para a cerimônia, diz. Mas em vez disso, foram convidados para o castelo do Leão Negro. Emily já lá está, por isso está na hora de Aidan e Aaron irem para lá também. Quando exatamente? Aaron pergunta. O mais rápido possível. O mais rápido possível. A senhora responde. Isto surpreende bastante Aidan. Por isso não devem perder tempo, decide Aaron. Tenha certeza que tudo o que precisam estará lá. Chama Aidan com ele. Percorrem o corredor da propriedade. Aidan no caminho vira-se para o irmão sobre o livro que lhe deu. Acaba de o ler. Nem sabe o que dizer. Isto é apenas um tormento para o núcleo. Se tentar repetir isto, morrerá por falta de mana. Bem, ele fez exatamente isso, afirma Aaron. Nos seus pensamentos, lembra-se que este é o método de treino de Nathan. Ele mudou um pouco para que o seu irmão pudesse experimentar. Aaron diz a Aidan para se lembrar que tem de fazer isto. Mesmo que não possa, tem de seguir em frente apesar do sangue e das lágrimas. Vale a pena começar pelo menos por isso. Se Aidan quiser acompanhar Aaron a sério, isso é o mínimo para se tornar um patriarca. Assustado com o seu monólogo ferozmente decisivo, Aidan cai em si e chama nomes ao irmão, que apenas fala sobre o quanto adora insultos. Mas ainda assim, defende Aidan, o castelo do Leão Negro. Esta será a primeira vez que a cerimônia da maioridade não se realiza aqui. Diz que compreende que por causa do pirralhinho de Ron e das suas travessuras, o Senado está de olho neles. Talvez queiram dar-lhes uma lição, sugere Aidan, tentando compreender a lógica das ações dos anciãos do Senado. E quanto a si próprio? Pergunta Aaron, virando-se para encarar o irmão e olhando-o com um olhar perplexo. Como é o futuro patriarca? Talvez queiram felicitá-lo antecipadamente. O atencioso Aidan partilha os seus palpites. Talvez até lhe seja permitido ir ao túmulo do Arauto, o Grande, continua Aidan a adivinhar. Este é o gatilho de Aaron. A tumba do Arauto está localizada a algures no Monte Uclas, mas a sua localização exata é estritamente secreta. Nem o patriarca Byron sabe muito sobre ela. Não consegue acreditar que o Arauto teve uma morte pacífica, como dizem nos livros. Precisa de ter a certeza que o seu corpo está realmente no seu túmulo. Talvez lhe deem a lança demoníaca Ruintus ou o martelo esmagador Zigolard. Aidan continua a fantasiar. A arma do rei demoníaco da crueldade, a lança demoníaca de Ruintus, um artefacto muito poderoso. Não estão guardados no tesouro da residência principal, mas no castelo do Leão Negro. O tipo recorda nos seus pensamentos.
Neste momento, o dono da lança demoníaca é o chefe do Senado, o mais velho entre os Lionhearts, Wilton Lionheart, e o martelo esmagador Zigolard, neto de Wilton e capitão da primeira legião da Ordem dos Cavaleiros do Leão Negro, Laverne Leonhart. O chefe do Senado está demasiado velho. Já é tempo de se demitir. Aidon partilha cuidadosamente a sua opinião com o irmão. Talvez se vá embora e dê a Aidon a lança demoníaca no seu testamento, pensa ele. Aaron apenas diz que não sabe. Aaron está parado numa sala junto a uma grande janela, segurando uma espada enorme nas mãos, aparentemente prestes a retirá-la da bainha. Toda a mana é absorvida num segundo. Assim que tiras esta espada da bainha, Aaron repara com satisfação. Um fragmento da lâmina do luar que obteve num leilão ressoa com a espada e fixa-se ao seu punho. Aaron pensa que a espada provavelmente voltará ao normal assim que obtiver todos os fragmentos da lâmina do luar. Bem, não tem pressa, conclui o sujeito. Primeiro precisa de encontrar o túmulo do arauto. Pensa, escondendo a espada na capa. Basta pensar, ele sai da residência principal poucos dias depois de chegar. Pensa olhando pela janela. Mas o que deveria fazer com a estátua e a lápide de Nathan na sua capa? Aaron pensa com estranheza no rosto e nos pensamentos. Ele queria instalá-los aqui, convencendo Byron, mas agora não terá de o encontrar. Embora pense com uma expressão maliciosa no rosto e uma mão na cara, de repente tem uma grande ideia. Olhando para o irmão com uma expressão arrogante no rosto, Aaron pergunta-lhe se vai a um encontro, insinuando a sua elegância excessiva. Aidon responde perguntando se Aaron vai dar um passeio, sugerindo o traje demasiado casual do irmão. Olha para o manto mágico das trevas que Aaron está a usar, notando nos seus pensamentos que é lindo. Além disso, ouviu dizer que tem vários feitiços, até espaço no bolso, para maior comodidade. Aaron, ao reparar no olhar interessado do irmão, garante-lhe que não vai abdicar da capa, mesmo que Aidon se levante. Envergonhado, Aidon grita que não queria. O portal oposto a eles é ativado. Um servo próximo com uma capa escura informa que os portões do castelo do Leão Negro estão abertos. Aaron entra confiante no portal, vestindo uma capa e segurando uma espada, e chama o irmão que está atrás dele com ele. Os dois entram no portal. Depois de se mexerem, uma corrente de ar atinge o rosto de Aaron. É surpreendido por algo. O rosto de Aidon mostra pânico e medo, desorientado. Grita alto e transpira com a situação estressante. Com um sorriso, Aaron repete: Deus, percebendo que tipo de situação se desenrolou aqui, ao contrário do seu irmão, mantendo-se calmo. Aaron e Aidon continuam a cair nas copas verdes das árvores da floresta próxima. Em fuga, virando a cabeça para a direita em busca de uma saída, Aaron avista ao longe o castelo de um leão negro. No topo da montanha pode ver-se o castelo do Leão Negro. Atiraram Aaron e Aidon para tão longe do seu destino. Embora, pensa o tipo, seja ainda melhor. Se o túmulo do arauto estiver algures aqui, então ele poderá espreitar o caminho para o castelo. Embaixo, o voador Aidon grita em pânico e agita os braços e as pernas, tentando segurar-se e recuperar o controlo. Se enviá-los para o céu é o início de uma cerimônia de maioridade, então Aaron acha que haverá algum tipo de seguro lá embaixo. Espera que Aidon não morra. Aaron planeia deixar o irmão aqui e concentrar-se agora. Uessar a sua magia. De uma das torres do castelo do Leão Negro, Wilton, Byron e Reynard observam os rapazes e as suas ações. Vendo a magia de Aaron, Wilton pergunta se este é o poder do Rei dos Espíritos. Um homem que está atrás diz que é magia de fluxo. E não parecia minimamente preocupado com a magia. Claramente não era desleixado, observa Wilton. Olhando para Aaron, quão bom é ele noutras áreas, pergunta-se. A magia do fluxo é inicial para o quarto círculo, explica o homem atrás. Caiu de uma altura considerável, mas mantém uma velocidade constante e também tem um excelente equilíbrio, pelo que tem pelo menos uma quinta volta. Dirigindo-se ao patriarca Byron, Wilton pergunta-lhe se sabe que nível Aaron atingiu na técnica da chama branca. Antes de partir para Aroth, estava com 3 estrelas. No ano passado, recebeu uma carta a informar que já tinha atingido a 4ª estrela. Com uma gargalhada, Wilton repete 4 estrelas AOS 19 anos, e como já passou um ano, pode ficar ainda melhor. Reynard afirma, chocado, que é impossível alcançar 5 estrelas antes de atingir a idade adulta. Lá porque lhe falta talento, não significa que todos sejam iguais, Lilian. A distância censura-o. Dirigindo-se a ela como uma irmã, Reynard pede-lhe que não o despreze. Lilian pede para não olharem para ela assim. Quando ele ligar à irmã dela, alguém pode pensar que ele é um velho tarado. Tudo porque ela usa magia para parecer mais nova, quando na verdade é uma velha decrépita, diz o homem. Por ser deputada ao Senado, deveria ter boa aparência. Já tem mais de 60 anos e continua a convencer-se de que ainda não chegou a AOS 30. Ao ouvir as suas palavras, Lilian fica furiosa, mordendo parte do charuto que estava na sua boca antes. O seu rosto está distorcido de raiva. E Reynard, apercebendo-se do que disse, tapa a boca com culpa com a própria mão.
Aterraram, relata Wilton, virando-se para Laverne. Diz que está na hora de se mudar. A Ordem dos Cavaleiros do Leão Negro. Capitão da Primeira Legião, Laverne Leonhardt, concorda laconicamente. Byron acredita que as crianças devem ser testadas quando chegam ao castelo, mas Wilton opõe-se. Por isso isto não é um teste. Acredita. O deprimido patriarca Byron concorda com as palavras de Wilton e baixa o olhar, tenso. Ainda não é um ritual de herança de sangue, de que serve se favorecem a sua idade e experiência. O patriarca comentou que se eles estivessem a fazer isso, então pensou que poderiam trazer o Ron para aqui também. Joseph perguntou-lhe se ainda não tinha recuperado do que aconteceu ao seu filho mais velho. Disse que o compreende, que é seu filho, mas precisa de deixar Ron ir. Já vive a sua vida feliz e tranquila na propriedade da mãe. Byron observou que na família principal, Ron é o mais velho, mesmo que não possa tornar-se patriarca, mas tem o direito de participar na cerimônia da maioridade. José colocou a mão no ombro do patriarca e disse-lhe que compreendia que, claro, tinha vergonha do filho, mas vale a pena reconhecer que esta criança já é adulta e é capaz de assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos e se deve participar nesta cerimônia. Neste momento, ouviram-se sons selvagens na floresta. Alguém rosnou ameaçadoramente. Ouviram-se gemidos e palavrões. Era Aaron a lutar com um ogre de 2 cabeças. A criatura mostrou os dentes e tentou atacar o nosso herói, mas este brandiu a espada e ela perdeu imediatamente a cabeça. O jovem percebeu que este já era o segundo, e os ogres de 2 cabeças costumam considerar toda a floresta como o seu território. Os dois não se podiam dar bem no mesmo local. Devem ter sido criados dentro de casa, e não só, pois toda esta floresta pode ser considerada uma verdadeira quinta de monstros. Hoje em dia, o seu mana não é limitado de forma alguma, ao contrário do ritual de herança de sangue, e nunca seriam largados do céu apenas para assistir à batalha contra monstros. Vagueou pensativo pela floresta, e de repente algo farfalhou nos arbustos e um sorriso surgiu no rosto de Aaron. Ele sabia disso. Um monstro vermelho rastejou para fora da vegetação exuberante para o encontrar, e o jovem precisou de muito esforço para o evitar a tempo. Aaron riu-se e perguntou-se em voz alta há quanto tempo Emily estava por aqui e o que fazia aqui, de qualquer maneira. Sentou-se num dragão vermelho e controlou-o. Ficou muito surpreendida por Aaron descobrir que ela estava aqui, e até conseguiu esquivar-se. O jovem, continuando a rir, respondeu que o vento lhe tinha contado isso, e Emily gritou furiosamente de que tipo de disparates ele estava a dizer. Aaron continuou dizendo que percebeu que seria muito fácil se só houvesse monstros aqui, e já não se viam há muito tempo. Perguntou a Emily se achava demasiado cruel atacá-lo em vez de apenas o cumprimentar. Emily perguntou-lhe se estava com dores de cabeça, tinha uma expressão de surpresa no olhar. Não achava que nada se estivesse a passar com ele. O jovem também ficou surpreendido porque deveria estar com dores de cabeça, decidiu que havia aqui algum tipo de problema e olhou para Emily. Ela disse que havia uma barreira em toda a floresta. Isso toda a mente, e apontou-a para a testa. O Aaron respondeu que quando apareceu pela primeira vez aqui na floresta, só sentiu um pouco de tontura, e foi só. O jovem sorriu bastante e disse que era um sujeito bastante teimoso e que não seria fácil enfrentá-lo com estas coisas. Emily respondeu que esta barreira traz medos verdadeiros para a realidade sob a forma de ilusões e suprime a mente. O seu irmão gritou a plenos pulmões por causa de algumas ilusões estúpidas de fantasmas. O nosso herói pensava ter experimentado ataques psicológicos semelhantes inúmeras vezes na sua vida passada. Além disso, a barreira desta floresta não foi concebida para destruir a mente. Emily, saltando do dragão, continuou dizendo que o plano original era ver como Aaron lidava com seus medos. A rapariga não tinha qualquer intenção de o emboscar tão cedo, e o jovem observou-a silenciosamente para ver o que ela estava prestes a fazer. Aparentemente, Emily não teve escolha e pegou na sua lâmina, puxando-a da bainha pendurada no cinto. Aaron pensou que não esperava ter de lutar contra Emily assim. Mas desde que aconteceu, não mudou nada. Disse que não lhe cederia e sacou da sua espada. Os seus olhos brilharam predatoriamente e um largo sorriso surgiu no seu rosto. Emily, como um pássaro, voou no ar. As suas lâminas chocaram e a trajetória das espadas foi envolta em chamas azuis. A menina agiu rápido. Tudo dizia que não tinha perdido tempo a treinar e mostrou tudo o que aprendeu. Mas depressa se viu rodeada por 4 círculos azuis de maná, e o seu rosto demonstrava extrema surpresa. Aaron sorriu. Levantou o polegar e apontou a Emily que não era assim tão fácil desviar-se no ar. Ela não sabia disso. Nesse momento, um monstro vermelho ofendido rugiu por trás, deixado sozinho, que a menina decidiu usar. O nosso herói comentou com Emily em tom de censura que ela tinha decidido usar o Wyvern para acelerar, mas era improvável que isso a ajudasse. A rapariga continuou teimosamente a debater-se, apontou a lâmina a Aaron e avançou furiosamente contra ele. Balançando as espadas, voaram no ar. Mas depois Emily percebeu que os seus movimentos tinham ficado restritos. Tudo era muito simples.
A sua mão direita foi chicoteada contra o corpo com um chicote, que Aaron usou com muita habilidade. Aaron, sorrindo, gritou-lhe que ela foi apanhada. Emily, tentando libertar-se das amarras, murmurou que não era só isso, ainda iria mostrar ao jovem que ainda era cedo para ele relaxar. E com certeza, a silhueta de um wyvern apareceu atrás dele, que abriu a boca tentando engoli-lo. E só uma boa reação salvou Aaron dos seus dentes. O nosso herói brandiu a espada contra o monstro vermelho, mas depois ouviu os gritos de Emily amarrada, que lhe gritou para não matar Vivi. Ficou surpreendido e, baixando a nova espada, perguntou novamente quem não matar. A rapariga respondeu caprichosamente que lhe disse para não matar Aaron. Aaron colocou a espada na bainha e percebeu que o próprio diabo o tinha emboscado aqui. E agora ela diz, não matem ninguém. O jovem disse que desta vez as escamas do caminhante tiveram sorte. Mas o monstro sorriu com raiva, brilhando com olhos de fogo. Aaron não voltou a sacar da espada. Decidiu lidar com o monstro sem arma e conseguiu. Logo o wyvern caiu e bateu no chão, incapaz de lutar contra o nosso herói, com a cabeça pontiaguda caída no chão. Emily, já tendo desembaraçado as cordas que lhe prendiam os movimentos, murmurou sobre Aaron que ele era um bastardo e preparou-se novamente para atacar. Pegou na sua espada e começou a sintonizar a sua aura. Logo esta brilhou com uma luz azul e sorriu satisfeita. E depois correu para Aaron, que se virou para ela, mas não fez qualquer tentativa de se defender. Apenas levantou a mão para a frente. Emily ficou surpreendida por ele ter bloqueado a aura da sua espada com as suas próprias mãos e pensou que ele estava louco. A rapariga correu ainda mais para perto dele. A espada estava quase ao lado da sua mão e ele parecia ainda não fazer nada. Só então, por algum motivo, agarrou o pulso de Emily e torceu-lhe a mão nas costas. Isso magoou-a e gemeu. A espada caiu-lhe da mão e Aaron derrubou-a no chão, e a rapariga exigiu que ele fosse pelo menos um pouco mais suave. O nosso herói sorriu e respondeu, continuando a segurá-la no chão. O que aconteceria se ela prometesse não o atacar novamente? Emily disse que a batalha já tinha acabado. Nunca o teria derrotado. Não lhe cabia a ela testá-lo. Aaron levantou as mãos, libertando a rapariga. E Emily, olhando-o com tristeza, começou a levantar-se. Em frente ao jovem com as pernas meio dobradas, Emily perguntou como é que o nosso herói adivinhou que ela iria mudar a direção do florete. Sorriu-lhe e, olhando-a nos olhos, disse que decidiu jogar para dar sorte. Ela comentou com o jovem que se ela não tivesse mudado o ângulo, ele teria perdido o braço. E isso teria sido merecido. Aaron riu-se, levantou as mãos e disse que tinha a certeza de que ela não o faria com a mão dele. E ela virou-se e murmurou que ele era um filho da mãe. E o filho da mãe continuava a dizer que estava a receber uma surpresa atrás da outra. E como a Emily estava aqui de qualquer maneira, ela explicar-lhe-ia alguma coisa. Ela embanhou-lhe o florete e disse-lhe que só precisava de ir ao castelo do Leão Negro. Aaron disse que já estava ciente, mas queria saber o quão aborrecido seria o processo para ele. A rapariga disse que há aqui 60 cavaleiros leões negros, incluindo os capitães. Todos estes cavaleiros vasculham incansavelmente toda a montanha em busca de Aaron e do seu irmão Aedon. O jovem ficou surpreendido e perguntou se aquilo era demasiado para uma cerimônia de maioridade, afinal eram adolescentes comuns. Ela respondeu que o chefe do Senado valoriza muito Aaron. Por isso a cerimônia está a decorrer da forma que ele vê. E o seu pobre irmão só consegue isso por causa dele, pelo que o nosso herói é o culpado pelo seu tormento. Aaron murmurou pensativamente que 60 pessoas eram demasiado para uma emboscada de 2 pessoas. A menina percebeu que afinal esta montanha é bastante grande. E nem todos estão emboscados. Apenas alguns deles estão apenas a garantir que ela e o irmão não vão para onde não deviam. Ficou impressionado com o que ela disse e teve a ideia de que talvez estivessem a guardar o túmulo de Vermouth. Aaron perguntou se aqueles que passam pelo ritual da maioridade são monitorizados para garantir que não vão para onde não devem. Por isso não é claro para onde não devem ir. Ela pensou e respondeu que, provavelmente, em alguns locais perigosos, existem muitos monstros nesta montanha. Apenas os ogres são encontrados aqui, mas se for mais fundo, poderá encontrar criaturas demoníacas perigosas que podem facilmente matar ogres. Aaron perguntou por que é que os demônios foram trazidos para aqui, e a rapariga disse que, se lembrava bem, foram criados para elevar o nível dos cavaleiros leões negros. O jovem retorquiu que os demônios não são animais de estimação. Não podem ser criados. Isto significa que vagueiam livremente pela floresta. Nesta montanha deveria estar o túmulo de Vermouth, o Grande, e permitem que estas criaturas vagueiem por aqui. Emily ficou indignada porque ele estava zangado com ela. Ela não tinha nada a ver com isso. E ele respondeu como não ficar zangado, pois também faz parte da família Lionheart. A rapariga perguntou incrédula desde quando é que ele se tornou tão leal aos Lionhearts. Mas ela percebeu que, pelo que ouviu, não estavam perto do túmulo de Vermouth. Ela já tinha participado em vários ataques, mas nunca tinha ouvido falar de ninguém sobre este túmulo.
Aaron recordou que Emily disse que o chefe do Senado o apreciava especialmente e que iria explorar a montanha, fingindo que ia ao castelo. Mas aparentemente esta é uma má ideia, e parece que está na hora do plano B, quando ele tiver de ir ao castelo do Leão Negro. Emily já tinha montado o seu monstro Wyvern vermelho e preparava-se para voar para longe, mas depois Aaron chamou-a. Pediu-lhe que o deixasse montar na sua Wyvern até ao castelo. Emily olhou com desprezo e respondeu que ele sonhava em vão, nada lhe cairia em cima. Ela disse que antes de sair iria avisá-lo, e ele deveria sair daqui o mais rápido possível, pois outros cavaleiros estariam aqui em breve. Aaron perguntou incrédulo se aquilo era verdade e parecia estar a pensar em alguma coisa, virando a cabeça para o lado. Mas, de repente, virou-se para Emily e apontou-lhe a palma da mão, de onde começaram a emanar correntes de poder. Fluxos de poder da sua palma giravam, tornando-se cada vez mais poderosos. Outro momento. E Emily voou para fora da cela, e no momento seguinte Aaron já montava uma serpente alada vermelha escamosa. Ela rugiu, tentando livrar-se do cavaleiro, mas ele sentou-se firmemente na cela. Disse a serpe para voar como ele ordenou, se não quisesse que a merda lhe fosse expulsa novamente. O Wyvern voou alto, as correntes de ar criadas pelas suas asas atiraram o seu dono para trás. Emily estava fora de si, chamando em vão para Vivi voltar. E depois dizendo àquele desgraçado do Aaron que assim que se virasse, estaria morto. Voando em Vivi, o jovem viu de repente um grande número de cavaleiros a voar noutros Wyverns. Percebeu que Lilian não estava entre eles, e não sabia como eram os outros capitães, embora não parecessem particularmente fortes. Entretanto, o capitão dos cavaleiros disse aos seus subordinados que isto era apenas um teste, pelo que não deveriam persistir muito. Aaron achava que a Ordem do Leão Negro era demasiado forte. Mesmo na sua vida passada não existia uma ordem mais forte. No entanto, os ataques sem a intenção de o matar não serão interrompidos, e deixe-os ver isso na prática. Pensou que isso significava que os cavaleiros da Ordem do Leão Negro seriam controlados e sorriu sarcasticamente. Os cavaleiros ficaram surpreendidos com o facto de o próprio jovem os ia atacar. E o capitão gritou para ser capturado. Os arqueiros pegaram nas suas flechas e o capitão enviou um feitiço impressionante em direção a Aaron. 3 correntes de força atingiram o manto do jovem, mas não conseguiram causar qualquer dano significativo. O jovem saltou das costas do Wyvern e voou até ao capitão, que tentou em vão repelir o seu ataque com a sua espada. Em breve, Aaron já estava atrás do capitão, que não conseguia perceber para onde tinha ido. Olhando para trás, o comandante mal conseguiu repelir o ataque do jovem, que voou contra ele do ar com uma lâmina. E então, saltando novamente para o Wyvern, Aaron viu abaixo um homem barbudo que estava a olhar para eles e a rir. O barbudo ajustou a aura da lança e apontou a aos outros para o jovem. E este, continuando a lutar com o capitão, tentou recordá-lo. E cedo o reconheceu como sendo Nathan Leonhardt, segundo em comando da 3ª Legião, que conheceu em Aroth. O jovem levantou-se e observou enquanto o vice-capitão se aproximava dele com a sua lança. Nathan estava acompanhado por cavaleiros Wyverns. Nathan perguntou a Aaron que aparentemente tinha conhecido a jovem Emily primeiro e perguntou-lhe onde estava. Aaron, segurando atentamente a mão sobre a lança preparada e colocando-lhe força, respondeu que estava embaixo. E depois atacou Nathan e começou a lutar com ele, e mal conseguiu repelir os seus ataques. O vice-capitão admitiu que parecia ter perdido o combate com as lanças. Ficou simplesmente espantado com a habilidade do jovem. Mas Aaron não respondeu. Apenas subiu no ar e voou para longe. Não adiantava envolver-se em batalha. O jovem só precisava de chegar ao castelo do Leão Negro. Voou para a frente sem se aperceber que uma enorme pedra voava na sua direção de algum lugar abaixo. Isto foi uma surpresa para ele, não conseguia perceber que tipo de pedra era e de onde vinha. E depois o rosto de alguém apareceu à sua frente, pairando sobre ele de cima a baixo e dizendo-lhe olá. Surpreendido, Aaron, cerrando os punhos, dirigiu todas as suas forças para ele. E o homem, dando uma cambalhota no ar, voou para o lado. E então o jovem ficou em posição de luta e observou aquele que acabara de o cumprimentar aproximar-se dele. Emily disse-lhe recentemente que haveria capitães entre os Cavaleiros Leões Negros em emboscada. Por isso não é de estranhar que ela estivesse entre eles, bela e perigosa. Capitã da 3ª Legião da Ordem do Leão Negro, Lilian Leonhardt, que lhe perguntou se tinha sido muito rude. Aaron riu-se e perguntou a Lilian se sentia que não estava a reprimir o seu amor por ele. Ela respondeu que ele estava simplesmente a lidar com a situação muito melhor do que eles esperavam. Por exemplo, Aidon ainda estava a lutar contra os seus medos. Mas que ele não dê muita importância a isso, apenas decidiram prestar-lhe um pouco mais de atenção. E como a Lilian está aqui, que tudo acabe mais depressa. Ergueu a mão enluvada, que continha um grande cronômetro, abriu a tampa e disse 3 minutos. Ele precisa de aguentar exatamente esse tempo para que Aaron seja levado para o castelo do Leão Negro. Aaron ficou surpreendido se ela estava a falar a sério durante cerca de 3 minutos, porque era muito pouco. Ela percebeu a surpresa dele
e disse que o teste não iria exigir mais. E perguntou-lhe se achava que não aguentava. E se achasse que era demasiado longo, podia reduzir para 1 minuto. Aaron riu-se. Compreendeu que ela estava tão confiante porque ele era apenas uma criança, mas esta atitude. Mas o que é que isso realmente importa para ele? Porque ele é jovem e fresco. Mas pode ser um problema para ela saltar 3 minutos inteiros com uma idade tão avançada. Lillian olhou para o mostrador que tinha na mão, perguntando-se quantos minutos deveria alocar à competição. O vice-capitão Nathan disse que, em teoria, 1 minuto bastaria. Tudo ficaria claro. 1 minuto depois, Lillian levantou-se e preparou-se para a batalha. E então começou a lutar com Aaron. Voando no ar, tentou alcançar o jovem com o pé. E depois, tendo falhado um golpe na testa, voltou a posicionar-se, acumulando mais mana ao seu redor. Ela saltou novamente em direção ao nosso herói, mas ele voltou a repelir com sucesso o seu ataque. Lillian pensou que lhe ia partir o osso, mas a reação dele foi muito mais rápida do que ela esperava. Parecia que estava na altura de levar este jovem mais a sério do que ela pretendia. A mulher voltou a saltar para a frente, com a intenção de apanhar Aaron de surpresa desta vez. Mas novamente nada lhe correu bem. Ele estava pronto e conseguiu facilmente tomar a iniciativa na batalha. Lillian tentou atacar, mas atingiu a lâmina da espada que Aaron estendeu para se defender dela. O jovem pensou que, para ser sincero, estava impressionado com as suas capacidades, tinha a certeza de que há 300 anos ela teria sido igualmente famosa. A julgar apenas pela sua aura aterradora, está ao mesmo nível de Amelia Merwin. Embora isto não possa ser dito com certeza, Amelia atacou Aaron com a intenção de matar. Achou que isso era uma pena. Queria lutar bem com ela, sem desistir, embora agora não a conseguisse derrotar, mesmo usando todas as suas forças. Lutaram novamente. Tudo à sua volta ardia em chamas azuis. Nada nem ninguém era visível para além deles próprios. 3 minutos chegaram ao fim e, com isso, a luta deles também terminou. Aaron conseguiu pelo menos aquecer. A luta com a mulher foi fácil, embora ela tivesse uma opinião completamente diferente sobre o assunto. Lillian estava descontente com a sua luta durante 3 minutos inteiros de luta com Aaron. Não foi capaz de lhe infligir um único golpe sério. O seu orgulho foi destruído. Apesar de controlar a sua força, não conseguiu derrotar este jovem. Embora ele fosse muito mais novo do que ela, e a sua própria habilidade fosse maior, como ela tinha acreditado anteriormente. Lillian não quis desistir. Decidiu fazer batota lembrando ao espadachim que lhe restava mais 1 minuto. Mas o jovem respondeu que ela estava muito enganada. Não teve tempo. Contou os segundos na cabeça durante a batalha. Esta afirmação enfureceu o duelista enquanto o rapaz lutava com ela. Também conseguiu contar o tempo da luta maior que não podia ser imaginada. Aaron respondeu que isso não era um grande problema. Lillian foi-lhe dada. Por isso teve a oportunidade de contar tudo na sua cabeça. Um repentino bater de palmas chamou a atenção de Aaron para o lado. O homem ficou incrivelmente surpreendido com as habilidades do jovem Lionheart. Atrás dele, Aaron reparou num martelo demoníaco. Não perdera a sua feia forma demoníaca. A sua carne viva ainda se contorcia na ponta do martelo. Este martelo era chamado de Martelo de Moagem, que pertenceu ao rei demoníaco do Matadouro que ele e o seu grupo tinham derrotado no passado. Pelo que era possível adivinhar que tipo de homem estava à sua frente. À sua frente estava Laverne, capitão da 1ª Legião dos Cavaleiros do Leão Negro, que também pertencia à família Lionheart. Disse que era impossível acreditar que Aaron tinha apenas 19 anos. Claro que tinha ouvido rumores de que era um verdadeiro mestre e gênio do seu tempo, mas presumiu que os rumores eram exagerados. Mas agora via o seu poder com os seus próprios olhos. Aaron inclinou-se perante Laverne, agradecido, fazendo-lhe uma vênia, afinal, respeitava um pouco este homem. O homem virou-se e reparou em Lillian, a cumprimentá-la. Convidou-a para terminar a prova, pois ela já tinha visto da maneira mais difícil na força do jovem mestre. Mas ela virou-se para o lado e avançou. Recusou. Era preciso terminar com todas as formalidades para fazer tudo corretamente. O grupo entrou no castelo. Laverne olhou para Aaron com um olhar gentil e encorajador, e depois seguiram a mulher juntos. A rapariga acusou Aaron de a abandonar. Cobriu-o de uma série de insultos, pronunciando com raiva cada palavra que ecoava pela floresta. Aaron atreveu-se a deixá-la sozinha. A rapariga parecia engraçada sentada no Wyvern. A julgar pela aparência, já estava cansada dos constantes gritos do seu cavaleiro. A Wyvern aterrou em frente a Aaron, levantando nuvens de pó e erva. O jovem respondeu que nem tudo estava tão mal como ela esperava. A sua Wyvern revelou-se esperta e voltou para buscar o seu dono. Aaron estava feliz por ela estar aqui. Precisava de seguir até ao castelo do Leão Negro, para poder apanhar um atalho caso ela lhe desse boleia na sua serpe. A rapariga ficou surpreendida com tal proposta. Os seus planos eram lutar com Aaron, mas disse envergonhada que ele queria mesmo voar com ela num Wyvern. O jovem respondeu calmamente que não era contra, caso contrário não teria feito tal oferta à rapariga.
A rapariga desviou o olhar, mas o rubor no seu rosto revelou os seus verdadeiros desejos. Um momento depois, todo um grupo de wyverns e os seus cavaleiros voaram num riacho em direção ao castelo do Leão Negro. Aeron sentou-se atrás da rapariga e apreciou a vista. Ela disse-lhe para se aproximar. Muitas vezes acontecia que os segundos cavaleiros caíssem do wyvern, mas Aeron disse que ele ainda não morreria. O cavaleiro disse também, irritado, que Aeron não devia segurar as escamas da sua fera, porque era doloroso para ele. Mas ela disse irritada que era um wyvern muito estranho se tocá-lo lhe trouxesse desconforto. Mas a dona respondeu que o seu animal de estimação era um wyvern sensível e que tais práticas lhe poderiam causar desconforto. Mas ela amava o seu animal de estimação. Se a rapariga insistisse tanto, Aeron ouvi-la-ia e segurava a dona do wyvern pelas ancas para que ela ficasse finalmente satisfeita com ele. Ele disse se tinha cumprido o que ela queria dele, e a rapariga disse, envergonhada, que sim, estava extremamente satisfeita com a proximidade deles, embora tão insignificante. O wyvern afastou-se da matilha geral e voou para o lado. Aeron esclareceu ansiosamente por que é que a rapariga tinha realizado esta manobra. Ela disse que queria falar um pouco mais com o Aeron. De qualquer forma, hoje era o momento ideal para tal prática. Mas o jovem não recebeu a sua proposta com muita delicadeza. Queria muito chegar rapidamente ao castelo, comer e tomar um banho quente. Mas a rapariga respondeu que ali só o esperariam sermões de velhos, que em breve acabariam com as suas vidas. Voaram e conversaram, mas tudo teve um fim inevitável. E Aeron chegou finalmente ao castelo. Lilian acompanhou-o até ao salão principal. A mulher caminhava ameaçadoramente em frente, atirando uma capa sobre si com um cigarro para a boca. A Ordem de Cavaleiros do Leão Negro não tinha gente suficiente. Este era um problema muito comum deles, que por vezes os impedia de realizar eficazmente todas as tarefas que lhes eram exigidas. Para uma ordem que protegia a família Lionheart, uma grande família com uma história de 300 anos, a sua ordem era demasiado pequena e pequena. O tipo respondeu que nada se podia fazer a esse respeito. Ao contrário da Ordem do Leão Branco da propriedade principal, a Ordem do Leão Negro era constituída apenas por membros da família Lionheart. Mas Lilian respondeu que a razão para isso era que a sua família estava envolvida em todos os negócios sujos e outras tarefas obscuras não deveriam participar neles. No segundo seguinte, uma mulher formidável convidou Aeron para se juntar à Ordem do Leão Negro, a fim de reabastecer as suas fileiras vazias com a sua pessoa. Mas o jovem respondeu que há 2 anos recusou tal oferta, que já lhe tinha sido feita nesta perspectiva, não via vantagens significativas para si. Mas nessa altura, Lilian não vivia em vídeo as habilidades do jovem mestre. E hoje as coisas eram diferentes. O capitão da 2ª Legião ainda não tinha aprendiz. Aeron questionou-se sobre o que o homem fazia há 2 anos inteiros. Lilian respondeu que era um dos nossos alunos. Mas o seu caráter era insuportável e ninguém aguentava. As capacidades do jovem mestre fizeram-na lembrar a força de Marlon. Talvez tenha sido ele a ensinar algumas técnicas a Aeron, e táticas de combate num duelo encontrariam definitivamente uma linguagem comum. Mas Aeron nunca o tinha visto pessoalmente e não sabia responder nada sobre isso. Bem, se o jovem se tivesse tornado seu aluno, certamente que se teriam dado bem. Além disso, fazer parte da Ordem do Leão Negro é uma grande honra para familiares. Aeron não parecia muito encorajado com as palavras da mulher. Tudo o que ela dizia era bom e soava muito bem, mas preferia a sua honra pessoal. Lilian, com algum perigo na voz, respondeu que o Senado estava preocupado com Aeron. Recentemente, a situação no Reino do Deserto estava turbulenta, e o jovem foi para lá sem avisar. Será que a mulher pensou realmente que Aeron estava a planear algo maligno nas costas da sua família com o povo do deserto? Ou estava enganado? Lilian respondeu calmamente que a probabilidade disso era muito pequena, mas mesmo assim, não estava excluída em relação a esses últimos acontecimentos. Não se podia ter a certeza absoluta de ninguém. Ninguém poderia imaginar que Ron recorreria à magia negra e seguiria o caminho dos feiticeiros e outros adoradores de demônios, profanando a honra da sua família. Aeron estava numa posição elevada e recebeu um grande número de ofertas diferentes, e também era talentoso. Mas o seu poder era limitado devido ao seu pedigree. Não estava na família principal desde o nascimento, mas havia sempre a hipótese de alguém lhe oferecer para se tornar patriarca, oferecendo os seus serviços, mas Aeron não achou nada agradável em ocupar tal cargo. Neste caso, graças à sua força, todos tentarão atrair Aeron para o seu lado. Muito provavelmente o sultão prometeu-lhe riqueza e fama pela sua ajuda, se ela adivinhou bem. Lilian estava mesmo a interrogá-lo naquele momento. Nem sequer tentou esconder e respondeu diretamente que sim, mas nada a incomodava. Neste caso, Aeron não deveria ter respondido agora. Ainda teria muitas oportunidades para dizer tudo o que lhe era exigido. E outras pessoas quisessem. O casal parou em frente às portas.
As pessoas na sala em que estavam prestes a entrar provavelmente fariam-lhe as mesmas perguntas que Lillian lhe queria fazer. Abriu as portas, e toda uma mesa de representantes da sua família olhou para Aaron. Os velhos mediam o jovem com olhares frios, mas eram todos notavelmente diferentes uns dos outros. No meio da grande mesa estava sentado o chefe do Senado. Wilton cruzou os braços à sua frente e olhou para o jovem com um sorriso. Era impossível perceber o que lhe escondia o rosto astuto. Sentado ao seu lado estava o atual patriarca dos Coração de Leão, Byron, com quem Aaron estava muito familiarizado. O seu olhar não expressava emoção. Outros membros do Senado também estavam sentados à mesa, notou Reynard. Era especializado em magia e pertencia a uma linhagem secundária. Por fim, todo o cortejo foi completado por mais duas figuras. O capitão da 1ª Legião da Ordem dos Cavaleiros do Leão Negro Laverne e o capitão da 2ª Legião da Ordem dos Cavaleiros Marlon. Aaron ficou um pouco distante e cumprimentou todos os anciãos do Senado, apresentando-se. A conversa prometia ser longa e difícil para os membros do Senado. Aaron olhou para os membros do Senado com olhos predatórios e frios, e notou que a sua presença aqui era provavelmente bastante inesperada. Wilton semicerrou os olhos e preparou-se para ouvir o jovem mestre. Pediu para ver uma coisa interessante que encontrou na sua expedição. Aaron usou magia. Um monumento apareceu diante dele em homenagem à morte do seu corpo passado, que encontrou na masmorra. Felizmente para ele, o monumento estava são e salvo. Os mais velhos não esperavam absolutamente ver tal monumento. Reynard esclareceu de quem era a lápide e a estátua. Não viu nem se lembrou dessa pessoa. Wilton levantou-se da mesa e caminhou em direção a AOS Monumentos. Leu a lápide com interesse e estudou a pedra. O velho podia ler estas notas. A lápide pertencia a Nathan. Este nome causou toda uma explosão de emoções entre os presentes, principalmente o atual patriarca. Conhecia muito bem este nome. Byron não conseguia acreditar no que ouvia. O monumento pertencia a Nathan, o imprudente. Embora ainda não fosse claro por que é que Aaron lhe tinha mostrado, Wilton esclareceu onde Aaron encontrou este monumento e como o conseguiu encontrar. O jovem teve de responder de imediato e, honestamente, o chefe do Senado conseguiu ler a mentira com extrema precisão. O jovem respondeu que o encontrou no túmulo de Sir Nathan. Aaron ficou um pouco tenso. Sentiu-se que a conversa ganharia um impulso intenso. Marlon não podia acreditar no que via. O jovem tinha realmente visitado o túmulo desta figura e tinha várias perguntas. Aaron começou a explicar a esses membros do Senado como já sabiam que estudava magia há 2 anos na cidade mágica de Aroth, prestando a mesma atenção à teoria. No salão de Lexi da Biblioteca Real de Aroth, nos escritos da bruxa, conseguiu descobrir tudo sobre o túmulo de Nathan, pois foi capaz de decifrar e compreender os seus registros. A bruxa deixou uma série de escritos prontos a serem estudados, mas Aaron foi o primeiro que conseguiu estudar todos os seus escritos e tratados, e ao mesmo tempo tirar conclusões semelhantes, trazendo resultados. Wilton não conseguia perceber como é que Aaron conseguia fazer tudo isto exatamente, porque ninguém conseguia decifrar as escrituras. Além disso, eram muito raras, e poucas pessoas nesta vida as conseguiam encontrar. E no entanto, como Aaron foi o primeiro da família Lionheart a examinar as escrituras e a ser capaz de compreender tudo, Lexi esperava que alguém da família o encontrasse. Nathan era um velho amigo do seu antepassado comum, Arauto, o Grande. Ao contrário dos outros, não conseguiu regressar de Helmud e sacrificou-se pelo bem dos seus amigos. Apesar de Aaron ter dito tudo isto com uma cara séria, era embaraçoso carregar tal disparate, e por dentro riu-se muito. Explicou que quando estava a vaguear pelo deserto, conseguiu encontrar o túmulo de Nathan. Estava em mau estado, restando apenas a estátua e a lápide, que todos os presentes agora viam. Tudo o resto estava em ruínas. Além disso, existia um Cavaleiro da Morte feito a partir do cadáver de Sir Nathan. Aaron foi milagrosamente capaz de o derrotar e destruir. Esta vitória quase lhe custou a vida. Além disso, após a quesilha, teve de enfrentar o notório dono da masmorra, Marlon, nome que causou instantaneamente tensão geral no atual Senado. Um dos membros do conselho presentes não aguentou e perguntou a Aaron se conseguiria mesmo sobreviver ao encontro com este verdadeiro demônio do inferno. Mas o jovem respondeu com irritação que conseguiu sobreviver ao encontro com a Senhora das Dores, devido ao aparecimento do rei demoníaco da prisão, que o salvou da morte certa. O patriarca, da mesma forma, levantou-se emocionado da mesa. O rei demoníaco da prisão. Estas palavras atingiram o atual patriarca com uma faca no coração. Reynard também achou difícil acreditar que o conhecido tirano Helmud estivesse pessoalmente na masmorra. Mas Aaron respondeu honestamente que era verdade. Não deixou que Marlon o matasse e disse para transmitir um aviso. E foi exatamente por isso que Aaron veio aqui. Disse que liberdade sem responsabilidade é apenas auto-engano.
Estas palavras soavam muito ameaçadoras e com conotações sombrias e sangrentas. Todos precisavam de estar prontos. Este foi um aviso para todos eles. O seu favor e o silêncio de Helmut não iriam durar para sempre. A OS Poucos estava a chegar ao fim. Wilton voltou o olhar para o jovem em choque. Tinha de transmitir o aviso tal como era, mas não sabia o que a promessa do arauto implicava. Mas esse aviso significava que tinha de esquecer o mundo. O Rei Demônio disse ainda que não toleraria pessoas que pensassem que a sua boa vontade para com eles era garantida. Se não demonstrassem respeito, então deixaria de o demonstrar em troca. Wilton voltou ao seu lugar assustado. A notícia que acabara de ouvir fazia-lhe tremer as pernas e precisava de se sentar para pensar bem em tudo e tomar as medidas necessárias. O chefe do Senado sentou-se à mesa e formulou um discurso. A notícia chocante exigia a presença de mais Lionhearts. Mas agora precisavam de decidir o que fazer a seguir. Nenhum dos presentes esperava que o jovem viesse com notícias tão chocantes. Os seus planos incluíam perguntar a Aaron o que estava ali a fazer, mas a sua viagem transformou-se num problema grave. Reynard respondeu que o rei demoníaco da prisão expressou as condições da medida. Se não usurparem a sua boa vontade, então o mundo continuará. Byron presumiu que desde que o rei decidira avisá-los, tinha a certeza de que o chamado mundo acabaria em breve e era necessário preparar-se para o pior. Nagama tem invadido Turat há séculos. Se Helmut estava por trás destes ataques vilões, então pode-se ter a certeza de que este poderia ser o plano do rei demoníaco da prisão. Wilton olhou para o patriarca com um sorriso. O que pretendia fazer? Se queria mesmo visitar pessoalmente o demoníaco rei da prisão e perguntar-lhe sobre o significado das palavras. Naturalmente, Wilton já pensava que algum dia o mundo frágil chegaria ao fim. Os dois reis mais fortes ainda estavam vivos e de boa saúde e acumulavam as suas legiões. Os seus subordinados, sob a forma de demônios e magos das trevas, encheram todo o continente e já começaram a envenenar a vida das pessoas comuns, acumulando subordinados adicionais para si. Há cerca de 300 anos, Arauto, o Grande, levou consigo apenas 4 amigos, mas conseguiu derrotar os reis demoníacos da carnificina, da crueldade e da fúria. No entanto, até ele caiu nas mãos dos reis demoníacos da prisão e da destruição. Na sua geração não existiam tais heróis. Qual dos atuais Lionhearts do seu tempo era capaz de fazer tal coisa, Wilton? Ou talvez o seu neto, talvez o patriarca seja capaz de o derrotar. Byron respondeu que a próxima guerra ameaçava não só a família Lionheart. O rei demoníaco da prisão planeava cobrir e escravizar o mundo inteiro com seu poder. E, no entanto, por serem descendentes do Arauto, o Grande, terão de combater em Helmut, aliás, nas primeiras fileiras, assumindo sobre si todo o golpe. Se o patriarca acreditasse realmente que o mundo inteiro, e eles em particular, estavam prontos para ir à guerra que se avizinhava com os dois reis, isso foi um verdadeiro suicídio. Reynard presumiu que nenhum dos Lionhearts questionava a boa vontade do demoníaco rei da prisão. Agora apenas o Sacro Império e as forças aliadas dos matadores de demônios ainda mantinham exércitos nas fronteiras de Helmut. Estas pessoas odiavam o rei demônio. Podiam invadir Helmut com todo o seu exército assim que ouvissem o aviso. Mas Wilton julgou sabiamente que o Sacro Império e as forças aliadas não iriam combater Helmut de frente. Seria um verdadeiro massacre. Assim que a situação se agravasse, retirariam imediatamente as suas tropas. Uma verdadeira discussão irrompeu na mesa redonda do Senado, com todos os seus membros a discutirem entre si sobre as decisões inteligentes que tinham de ser tomadas. Aaron estava nervoso com a sua lentidão. No entanto, não tinha de se preocupar em declarar guerra a Helmut, claro. Isso não o incomodava muito, pois iria matar todos os reis demônios de uma forma ou de outra. Aaron foi tirado dos seus pensamentos por Wilton, que perguntou ao jovem se iria fazer alguma coisa com a campa de Nathan, se tinha algum plano no momento. Aaron já tinha uma ideia. Iria colocar esta estátua onde repousavam os antepassados Coração de Leão. Seria o local para ele. O túmulo de Sir Nathan já tinha sido destruído, e o jovem pediu a Wilton que olhasse para as assinaturas contidas no monumento para ter a certeza de que era uma boa ideia. O chefe do Senado leu em voz alta que dizia merda, idiota, idiota e apenas lixo. Mas Aaron deteve-o e pediu-lhe que olhasse para Patsy a candidatura abaixo. Ali estava escrito que ao mesmo tempo, valente, fiel, sábio e grande herói para a glória de ti, que te sacrificaste por nós e abandonaste este mundo antes do esperado. O seu antepassado lamentou sinceramente o seu amigo. E seria certo se a estátua e a lápide estivessem aqui, no lugar de outros antepassados da sua família. Claro que Aaron não aprendeu magia pessoalmente com Lexi, mas havia alguém que conhecia os seus hábitos, tradições e outras coisas pessoais.
Mas o seu professor pessoal, Sir Caleb, herdou as suas tradições e hábitos, e neste caso acabou por ser uma foto muito interessante que o rapaz gostou. Por causa do percurso semelhante de herança dos alunos da feiticeira, Aaron tinha a certeza de que também poderia ser chamado de aluno de Lexi, pois continuava a carregar dentro de si as tradições do seu mentor. Aaron nunca poderia imaginar que seria chamado de aluno dela, ou seja, é aluno de Lady Lexi, e descendente do seu antepassado comum, para além de ser a última pessoa a homenagear Sir Aaron Nathan propósito. É por isso que o jovem mestre deve levar esta estátua com lápide ao túmulo dos seus antepassados. Esperava o favor dos membros do Senado. A palestra estimulante de Aaron tinha de convencer os presentes de que era ele quem devia fazer aquilo. Caso contrário, teria de inventar outra coisa. Mas Wilton disse que compreendia perfeitamente o desejo do jovem mestre. Mas, mesmo assim, havia pequenas nuances que precisavam de ser recordadas. Como o jovem sabia, os membros do Senado não podiam permitir que ninguém entrasse no túmulo dos seus antepassados, não podiam permitir isso facilmente. Precisavam de pensar nisso com cuidado. Mas o patriarca respondeu que a única decisão correta seria colocar o túmulo de Sir Nathan junto dos túmulos dos seus antepassados, segundo a ideia de Aaron. Lillian também se permitiu inserir algumas palavras. Foi Aaron quem trouxe a estátua e a lápide, e também visitou o túmulo de Nathan e libertou-o do Cavaleiro da Morte. Assim sendo, seria bastante justo se fosse ele a trazer a estátua e a lápide a AOS antepassados. Depois do que viveu, essa já seria a sua real responsabilidade. Wilton suspirou e concordou com os argumentos dos presentes. O caminho para os túmulos teria ainda de ser aberto, embora o chefe do Senado não tenha gostado muito da decisão. Aaron regozijou-se triunfalmente com a vitória se realmente abrissem o caminho para os túmulos. Então não teria de vaguear por todo o lado em busca do túmulo do arauto. Apesar de não conseguir abrir o caixão quando chegar, terá sempre tempo para se lembrar do local e voltar quando chegar à altura. Wilton respondeu que levaria tempo a abrir o trilho, pelo que Aaron precisava de manter a estátua e a lápide até que os arranjos necessários pudessem ser feitos. O jovem, claro, concordou com o chefe, pensando para si que esta ação era estranha. Talvez algum feitiço especial tivesse sido colocado no túmulo. Wilton pediu a Marlon que levasse Aaron para os seus aposentos para que tudo corresse bem, mas os restantes ainda teriam de negociar muitas coisas. O chefe do Senado perguntou ao patriarca se podia atrasar um pouco o reencontro com os filhos. O capitão acompanhou Aaron até a AOS e seus aposentos. O seu caminho foi absolutamente silencioso, e o rosto de Marlon manteve-se imparcial, inspirador de medo. Aaron avaliou este homem. Este era o capitão da 2ª Legião. Ouviu dizer que também era uma personalidade, uma personagem tão insuportável que todos os seus alunos fugiram. O homem falou com o rapaz com voz grave que precisavam de passar pela sala ao lado, pedindo à criança que lhe mostrasse a estátua e a lápide mais uma vez. Não foi difícil de arranjar, mas por que é que o Sr. Marlon precisava disso? Para a grande surpresa de Aaron, o homem respondeu que queria deixar flores no monumento. O rosto do 2º capitão estava molhado pela enorme quantidade de lágrimas que agora chorava. O jovem não conseguia acreditar que aquilo estava realmente a acontecer, porque o 2º capitão rugiu de repente, mas respondeu envergonhado que parecia a Aaron. Só que por vezes a conjuntivite de Marlon agravava-se, o que gerava um grande fluxo de lágrimas que escorria sem a sua permissão ou conhecimento. O jovem ficou desiludido. Ia conhecer outro estranho Lionheart. Não teve tempo de se afastar dos antigos quando conheceu novos representantes loucos da família. Passado algum tempo, Aaron atendeu ao pedido de Marlon e parou a estátua no pátio da propriedade. O homem colocou flores no pedestal e fez uma vênia diante da estátua do herói. Aaron ficou a pensar o que estaria aquele homem a fazer debaixo da sua estátua. Se realmente era seu descendente, um pensamento louco surgiu na cabeça do jovem. Teoricamente, o seu descendente poderia casar com um descendente do arauto e ter filhos, caso em que isso poderia acontecer. Embora fosse necessário ter em conta o facto de Nathan nunca ter tido filhos, e de alguma forma não se lembrava de ter tentado ter filhos. Aaron perguntou ao homem soluçante como estava ligado a Nathan, porque ele próprio não tinha ouvido falar de nada parecido e queria saber mais. Marlon limpou as lágrimas e levantou-se, virando-se para Aaron e dizendo que era seu aluno. As pálpebras debaixo dos olhos do 2º capitão estavam vermelhas e inchadas. A jovem recebeu esta proposta com grande surpresa, ele não conseguia sequer pensar em nada parecido. Disse que o aluno Aaron tentou perceber a cadeia lógica que poderia levar a isto, pois em vidas passadas não tinha ensinado ninguém. Marlon disse que não estudou diretamente as técnicas. Mas, como todas as famílias secundárias, a família de Marlon separou-se da família principal, e o seu antepassado distante era o 2º filho do arauto. Após a sua morte, o filho mais velho tornou-se patriarca, e muitos dos seus irmãos e irmãs deixaram a propriedade principal para criar as suas próprias linhagens.
O seu antepassado foi incapaz de se tornar o patriarca, pelo que não poderia herdar a técnica tradicional da chama branca. Mas o arauto ensinou as técnicas do seu antepassado Nathan. Marlon perguntou ao jovem se tinha encontrado técnicas secretas no túmulo do herói em repouso. Poderiam muito bem estar ali presentes. As próprias observações de Marlon levaram a esta suposição, viu um duelo entre Aaron e Lillian, testemunhando um verdadeiro milagre. O jovem desviou o golpe com uma das técnicas de Nathan, que a sua família herdou diretamente do Harold, o que levou a várias teorias. Um deles disse que Aaron tinha um sentido genial de combate e uma profunda compreensão do controle de mana. A segunda teoria era que tinha descoberto técnicas secretas. Aaron estava insatisfeito com o que acabara de ouvir. O arauto atreveu-se a ensinar AOS seus descendentes as técnicas de Nathan há 300 anos. Aaron não tinha ouvido nada assim. Perguntou ao homem por que é que o arauto decidiu ensinar as técnicas do seu segundo filho Nathan. Todos sabiam que a qualidade das mesmas deixava muito a desejar. Depois de o filho mais velho do arauto se ter tornado patriarca, muitas famílias subsidiárias foram formadas. A família cresceu e era impossível viver sem os leões negros. O seu antepassado foi o primeiro leão negro e julgou estas pessoas. Tudo se tornou claro para Aaron agora. Harold criou seu segundo filho para ser um cão de caça, que mantinha as famílias principais e secundárias na trela. Se o arauto reconhecesse a sua técnica e a considerasse suficientemente forte para resistir às técnicas de chama branca da família principal, era um bom sinal. Marlon perguntou mais uma vez a Aaron se tinha as técnicas secretas de Nathan. Se isso fosse verdade, então precisava de as passar a Marlon. Todas estas conclusões deram dores de cabeça a Aaron. Era necessário primeiro decidir sobre a hierarquia. Tecnicamente, era aluno direto de Nathan, pelo que Aaron tinha mais antiguidade do que Marlon. Congelou, sem perceber exatamente o que o jovem queria dizer. Explicou que seria o mais velho. E o homem, apesar de ter nascido 10 anos antes de Aaron, se Marlon queria ser chamado aluno de Nathan, teve de se contentar com o como um irmão mais velho. O discurso de Aaron indicava que ele tinha realmente encontrado as técnicas de Nathan, o que significava que seria capaz de melhorar as suas capacidades com visões de uma nova classe de combate. Aaron não negou isso, e disse que depois de os encontrar, deveria lembrar-se deles e queimá-los para que o inimigo não os apanhasse. Marlon deve ter ouvido o que Aaron contou a todos os anciãos antes. Foi atacado pelo Cavaleiro da Morte. Por isso não os pôde levar consigo. Se o tratar como um ancião, Aaron comparará as técnicas de Nathan com as ensinadas a Marlon pela sua família para preencher as lacunas de conhecimento. Perguntou ao homem o que iria fazer depois de o que ouviu Aaron lhe ensinar tudo o que ele próprio ouviu e conseguiu recordar com base nos tratados do herói. Marlon ainda desconfiava do facto de Aaron se ter conseguido realmente lembrar de todas as suas técnicas. Não escondia o facto de não confiar realmente no jovem. O tipo pediu irritado a Marlon que escolhesse um estilo de falar, durante o qual se lembrou da feiticeira Madeleine, que falava com ele da mesma forma. Marlon perguntou envergonhado se deveria chamar Aaron de ancião à frente de outras pessoas. Aquilo era uma verdadeira humilhação para um homem, mas o tipo garantiu que neste caso seria muito inconveniente explicar a todos os motivos deste tratamento, para que o homem o chamasse de mais velho quando estivessem sozinhos. Marlon concordou com o mais velho, referindo-se agora a Aaron como um irmão mais velho, mas foi um sacrifício lamentável preencher as lacunas na tecnologia. Aaron ficou satisfeito com esta forma de falar. Dirigiu-se a Marlon como um irmão mais novo. E por quanto tempo deixaria o rapaz à espera até que logo o levasse para os seus aposentos? Ele e Marlon entraram nos aposentos atuais de Aaron e sentaram-se frente a frente, uma mesa separava-os. Aaron questionando-se por onde começar o seu treino. Existem 10 técnicas no total que a família Lionheart possui e que Harold ensinou ao seu antepassado. E todas elas foram ensinadas de uma forma ou de outra por várias famílias. O jovem tentou lembrar-se de quantas técnicas tinha. Tinha várias, mas referiu apenas uma, a ignição, e usou as restantes ao acaso. Antes disso, era necessário descobrir o que Marlon sabia, e Aaron pediu-lhe que descrevesse todos. O homem iniciou o seu discurso. Os princípios do método de Nathan, ignição, mas Aaron pediu ao homem que parasse com a mão. Tinha ouvido tal nome pela primeira vez. A frase técnica de Nathan parecia ridícula, foi Harold que a chamou assim. Não me lembro de Aaron chamar assim a sua técnica. Marlon respondeu sinceramente que não sabia. Mas era assim que a sua família lhe chamava. Esta técnica foi transmitida de geração em geração. E todos os membros da sua família foram treinados. O arauto foi um verdadeiro idiota. Podia ter pensado um pouco mais no nome da sua técnica, mas pelos vistos gostou da técnica, pediu ao Marlon para continuar. Marlon enumerou os princípios da técnica de ignição de Nathan de 1 a 9. E à medida que Marlon enumerou, estes nomes faziam-lhe lembrar algo.
Tinha apagado da sua memória há muitos anos algo que não queria recordar. Aaron recordou o seu passado, de como utilizou uma das técnicas que Marlon acabara de enumerar, a ira do Azura. No seu ardor, destruiu tudo à sua passagem. Ao pronunciar esta técnica, abriu caminho por entre multidões inteiras de monstros. O sorriso no seu rosto, como sempre, não desapareceu por um momento. Ele gostou desta carnificina. Mas Lexi esclareceu o que aconteceu a Nathan. Como a raiva do Asura estava ligada ao facto de Nathan simplesmente brandir as suas espadas. Mas ele respondeu que Lexi não o conseguia compreender de todo. A feiticeira soltou um pequeno fogo. E ela própria lhe chamou explosão de fogo e outros nomes pomposos. Mas Lexi tentou justificar-se dizendo que não foi ela que lhes deu tais nomes. E não foi sua vontade que o feitiço exigisse que fossem pronunciados. Caso contrário, tudo teria sido diferente. De seguida, Nathan voltou-se para Teresa. Esta simplesmente emitia luz, chamando-lhe Santa Cruz. A freira respondeu que por causa desta luz foi feita a cruz. Mas a habilidade do herói não se tornou mais forte porque gritou a ira do Azura. Cada palavra tinha o seu próprio poder, e a pronúncia das suas técnicas não foi exceção. O Aaron concordou com a freira. Claro, quando ele grita, eu sinto-me muito mais forte. Por isso ele não ia desistir desta prática. Hank respondeu que na sua opinião foi bastante simpático. O grandalhão cruzou os braços sobre o peito e observou o picador de carne que Nathan fez com os monstros. Quando o jovem gritou a ira de um Azura e correu para a batalha, parecia mesmo um Azura. Aaron concordou com o seu amigo, referindo que até Hank compreendia isso. Raramente concordava com o seu camarada teimoso e, no entanto, nesta situação, a sua voz agradava a Aaron. Mas naquela altura Nathan era muito jovem e estúpido. Usou esse nome apenas durante alguns anos e depois apagou-o da sua memória porque era muito vergonhoso. Mas o arauto lembrou-se de todas as asneiras que o seu camarada dizia naquele momento e passou-as literalmente a AOS Filhos, para que as repetissem. Lembrou-se que cada vez que Nathan corria para essa batalha, o arauto olhava para ele e lembrava-se de tudo o que ele gritava no calor da batalha. Uma vez foi capaz de se lembrar de 1000 relâmpagos, de que Nathan falou mais uma vez. E todas estas capacidades foram transmitidas durante 300 anos. Numa das mansões da dinastia paralela, quando chegou à altura, os mentores treinaram os recrutas verdes em técnicas de Newton, até mesmo como o Purgatório Eterno. Os mentores exigiam sempre AOS soldados rasos que gritassem a técnica a plenos pulmões. Não podiam libertar todo o seu poder, se não gritassem o nome da habilidade a plenos pulmões. E assim que Aaron ouviu o comando com a alcunha de Purgatório Eterno, gritou de vergonha a plenos pulmões. Não conseguia acreditar como todos aqueles nomes engraçados que inventou acidentalmente na sua vida passada se tornaram um legado de 3 anos da família Lionheart, após os quais Aaron decidiu que deveria ter regredido originalmente, em vez de renascer para poder matar o velho Nathan com as próprias mãos. De repente, Marlon perguntou-lhe se essas capacidades estavam realmente escritas nas páginas que encontrou. Aaron riu-se e respondeu que aqueles nomes idiotas, ou melhor, estúpidos, não estavam no livro, e Nathan deve tê-los criado quando ainda era imaturo. Marlon interrompeu imediatamente o tipo. O seu rosto esticou-se gradualmente de raiva e surpresa, após o que perguntou a Aaron o que queria dizer quando chamou estúpidos a estes nomes. Afirmou que embora Aaron seja o seu irmão mais velho, não o vai ouvir descartar essas capacidades. Aaron respondeu calmamente ao homem que estava enganado nos seus pensamentos sobre as suas palavras. E respeita Nathan. E não chamou as habilidades em si de estúpidas, mas apenas os seus nomes. No entanto, imediatamente após dizer isto, Aaron colocou impulsivamente a mão no peito e exigiu que o irmão fizesse o mesmo, jurando que ele próprio não considerava todos estes nomes estúpidos. Marlon pensou realmente sobre isso. Depois disso, lembrou-se do ataque final de Madame Lillian, que se chama Destruidor do Destino, e pigarreou imediatamente. Aaron disse que, para ser sincero, os nomes das habilidades não são particularmente importantes. Após o que pediu ao irmão que as descrevesse todas detalhadamente, após o que ele próprio as compararia com o seu conhecimento e corrigiria as que faltavam. Durante o tempo seguinte, Marlon sentou-se à mesa, anotando claramente as características das habilidades, e Aaron ficou à espera à janela. Aaron quebrou primeiro o silêncio e perguntou ao irmão se já tinha estado no túmulo do arauto. Ele, sem se distrair dos escritos, respondeu que já lá tinha estado uma vez, quando se tornou capitão, e acrescentou que não havia nada de especial nisso, pois para todos os que procuram o cargo de capitão dos Cavaleiros Leões Negros, existe uma doença. A condição é que vá ao túmulo do grande arauto e jure com a sua vida que protegerá a sua família. As palavras do homem levantaram algumas dúvidas na mente de Aaron, e ele perguntou como era o túmulo. Marlon apenas suspirou e disse que o túmulo não pode definitivamente ser chamado de luxuoso, que o túmulo do arauto é extremamente secreto.
por isso não vai dedicar o rapaz a AOS detalhes, mas admitiu que de alguma forma faz lembrar um templo. Depois disse que, talvez tendo morrido, o Sr. Harold se tornou um deus, após o que foi provavelmente erguido para veneração. Aaron pensou imediatamente seriamente sobre isso, repetindo as suas palavras sobre o arauto e Deus nos seus pensamentos. O tipo sugeriu que se o arauto se tivesse tornado um deus, então reviver o seu camarada caído seria uma ninharia para ele. No entanto, se tivesse tornado omnipotente e omnisciente ao mesmo tempo, não teria lutado com Lexi. De repente, Marlon entregou a Aaron uma folha de papel escrita nela e disse-lhe que tinha terminado as habilidades. Lendo atentamente o conteúdo, Aaron pensou que tipo de disparate era este e chegou à conclusão de que, aparentemente, os idiotas que herdaram a técnica de Nathan a modificaram bastante para, de alguma forma, substituir o que estava em falta. Tendo terminado, Aaron levantou-se da mesa e declarou que esta descrição era muito diferente da que tinha visto. Inesperadamente para Marlon, Aaron pegou numa caneta tinteiro e apagou o título da folha, chamado Os Métodos de Nathan. Aaron virou-se para ele e aconselhou-o a lembrar-se que esta peça, a que chamou as técnicas de Nathan, não era suficientemente boa para levar o seu nome. E garantiu então ao mais novo que, limitando-se a estas técnicas, ele nunca seria capaz de exceder os seus próprios limites. O rapaz corrigiu o texto um a um e ao mesmo tempo pediu ao Marlon para parar de usar o método do Nathan. Marlon, por sua vez, observou atentamente as ações do rapaz e concordou com ele em tudo. Mas passados alguns minutos perguntou se o próprio Aaron possuía realmente esta mesma técnica na perfeição, porque senão simplesmente não conseguiria gerir tudo aquilo. O homem pediu para não o compreenderem mal e disse que só queria saber até que ponto o rapaz compreendia a técnica de Nathan. Aaron apenas exalou pesadamente e finalmente decidiu fazer uma pausa nos seus próprios negócios. Virou-se para o irmão e, sacando da espada, pediu-lhe que olhasse com atenção, afastando-se gradualmente dele até uma distância suficiente. Aaron armou-se imediatamente com mana e começou a invocar um remoinho de vento, envolvendo rapidamente a lâmina da espada por todos os lados, e também, durante toda a ação, o emblema com a imagem familiar de um leão no peito do tipo brilhou, formando um círculo vicioso em torno de si. Um segundo depois, Aaron conseguiu criar um remoinho completo, que posteriormente não suportou o tamanho da sala e se transformou numa enorme explosão de luz. Marlon olhou para todo este fenômeno com um genuíno deleite, pois Aaron convocou o Purgatório Eterno, após o que ficou surpreendido ao ver como o tipo o criou com tanta facilidade. Uma vez que invocar esta técnica, requer uma enorme quantidade de mana. Aaron terminou e perguntou se o seu irmão estava satisfeito com o que viu, e ele, por sua vez, tagarelou que Aaron lhe mostraria o destrutivo Ki divino. Aaron não atendeu ao seu pedido e pediu para não o obrigar a fazer movimentos desnecessários. E depois entregou ao homem um pedaço de papel e aconselhou-o a simplesmente envolver o seu corpo em mana, e assim tudo lhe correria bem. No entanto, antes de entregar a folha nas mãos do mais novo, Aaron pediu-lhe que se Madame Lillian ou qualquer outra pessoa lhe pedisse para o levar pessoalmente como aluno, ele recusaria. Marlon ficou atônito com o pedido do irmão e perguntou-lhe se realmente valia a pena. Aaron perguntou-lhe imediatamente o que causava tanta preocupação. Marlon queria mesmo pressioná-lo, ao que o homem deu desculpas de que não estava a falar a sério, após o que começou a explicar o que aconteceria se juntassem AOS Cavaleiros do Leão Negro. Nesse mesmo segundo, Aaron empurrou-o para o ombro e exigiu terminar com as técnicas de Nathan, explicando que já estava farto por hoje, ao que Marlon se resignou e prometeu que recusaria todas. No dia seguinte, Aaron comeu à mesa de jantar na companhia de Emily, embora na verdade o rapaz estivesse mais interessado nos seus pensamentos do que no delicioso peru. Emily admirava silenciosamente o irmão. Os seus olhos brilhavam de calor e cuidado, e as suas bochechas estavam ligeiramente coradas. De repente a menina não aguentou, e perguntou-lhe o que tinha falado com Marlon no dia anterior, e se tinha mesmo decidido ingressar na Ordem do Leão Negro. Aaron engoliu lentamente o pedaço de carne e respondeu calmamente que tal não tinha acontecido, e que o homem apenas lhe tinha dado alguns conselhos. Emily perguntou-lhe também se ele se tinha tornado próximo do príncipe Walter de Arot, como Aaron já lhe tinha contado sobre isso, após o que perguntou se ele tinha ido a AOS seus banquetes e festas, ou que talvez o Sr. Austin o tenha apresentado a algum jovem mágico. A todas estas perguntas, Aaron afastou-se irritado da sua comida e perguntou a Emily há quanto tempo começara a considerá-lo tão sociável, ao que a rapariga respondeu modestamente que a partir do próximo ano ele teria muitas dores de cabeça, e muitos nobres eminentes e membros da realeza, famílias de outras nações, vão querer conhecê-lo como o herdeiro da família Leonhardt. Começou imediatamente a enumerar pelo nome aquelas que seriam incluídas nesta lista, como a jovem princesa do Reino do Mar de Shimuin e a princesa do Reino de Luhar.
que poderiam eventualmente tornar-se as esposas do rapaz, e que, muito provavelmente, Aaron seria o primeiro a casar com eles. Aaron pensou no reino de Luhar, porque foi Hank quem o fundou. E será que o descendente de Hank não era outro senão uma senhora demasiado vestida, cuja constatação fez Aaron engasgar-se? Antes que Aaron tivesse tempo de recuperar deste pensamento repentino, que lhe fez gelar o sangue, Aidan apareceu de repente no limiar. Ao vê-lo, Aaron atirou a mão para trás da cabeça, em tom de brincadeira, e disse que tinha vindo muito mais cedo do que pensava, uma vez que inicialmente esperava que o irmão caminhasse por mais alguns dias, ao que Aidan exclamou com raiva quem ele pensava que era. A isto, Aaron perguntou com um sorriso quantos fantasmas tinha visto na floresta, ao que Aidan respondeu que nem sequer devia começar. Aidan pensou na sua cabeça que teria de passar o dia inteiro a lutar não só contra ilusões e monstros, mas também contra cavaleiros. Olhando meticulosamente para o sorridente Aaron, refletiu que, ao contrário dele, este sacana entrou no castelo menos de 1 hora depois de ter chegado à floresta. De repente, uma criada entrou a correr na sala de jantar e anunciou uma mensagem urgente a todos, interrompendo assim os pensamentos do rapaz. Esta anunciou a chegada iminente do convidado e pediu ALS Lionhearts que se preparassem para o encontrar o mais rapidamente possível e irem até ao portão de teletransporte. Para isso, Emily virou-se calmamente para a rapariga e respondeu que não fazia ideia de que alguém a iria visitar. A menina respondeu apenas modestamente à senhora que acabavam de saber disto, e que aparentemente a decisão sobre a visita foi tomada durante uma reunião dos mais velhos. Aaron apenas perguntou distantemente à criada quem era o convidado tão urgente que, ao encontrá-lo, foram obrigados a pôr urgentemente de lado todos os seus assuntos e a cumprimentá-lo. A resposta a todos foi que este mesmo convidado era o assistente do bispo do Santo Império de Juras, a senhora Teresa. Algum tempo depois, toda a família Lionheart se reuniu na expectativa de um convidado importante e urgente. Nesse preciso momento, uma menina de beleza sagrada coberta com um lenço apareceu do portal, e atrás dela passou a guarda de 3 jovens sem toucados, mas com roupa, cujo elemento principal era a cruz divina. Assim que Aaron olhou para ela, o seu rosto ficou coberto de suor frio, porque compreendeu imediatamente uma coisa. A aparência da rapariga era uma cópia exata da sagrada Debra. A Teresa simplesmente curvou-se graciosamente a AOS Lionheart e agradeceu-lhes pela recepção tão calorosa. Wilton foi o primeiro da família a entrar em contato com a menina, dizendo que não esperava que ela fizesse pessoalmente uma viagem tão longa até eles. Teresa apenas colocou a mão no peito e respondeu reverentemente ao homem que não deveria demonstrar tanta preocupação por ela, pois ela própria era obrigada a responder a quaisquer perguntas, após o que disse que deveriam falar de tudo noutro lugar e pediu para acompanhar lá. Depois de toda a família ter seguido em frente e de apenas os mais novos terem ficado para trás, Aaron observou muito claramente a figura da rapariga misteriosa que se afastava. De repente, Teresa virou-se bruscamente para eles e olhou Aaron nos olhos com algum cuidado e receio incompreensíveis. Antes que o rapaz tivesse tempo de reagir, a rapariga afastou-se dele com a mesma rapidez e também continuou o seu caminho com calma. Aaron gelou num lugar, quando de repente Emily o empurrou e perguntou-lhe se já tinha conhecido esta rapariga antes. Aaron apenas respondeu à irmã que estava a ver Teresa pela primeira vez na vida. A rapariga não ficou atrás e perguntou irritada por que é que aquela pessoa o estava niçanando-se a olhar daquela maneira, e também sorriu, ao que Aaron também respondeu irritado que não fazia a mínima ideia disso. Um pouco depois, o tipo estava sentado sozinho na sala e segurava pensativamente uma chávena de café nas mãos. Pensou nesta rapariga. Só sabia dela que ela, Teresa Rogeres, era filha adotiva de um dos 3 cardeais do Sagrado Império Juras. E também o facto de ser uma santa da linhagem de Debra. Aaron compreendeu que, embora ainda não fosse chamada de santa, era essencialmente a única. Por isso era apenas uma questão de tempo. E dentro de alguns anos receberia oficialmente este título. De repente, uma voz de mulher chamou Aaron por detrás da porta, ao que o rapaz pediu imediatamente ao convidado para entrar. Era uma empregada que notificou Aaron da chegada de uma visita a ele. Quando Aaron soube que a bispa Teresa era a convidada, saltou imediatamente de surpresa. O rapaz não deixou a rapariga à espera muito e saiu imediatamente pela porta para ela, e assim que se voltaram a encontrar, mas já sozinha, a rapariga apresentou-se. Aaron também se apresentou formalmente a ela, após o que lhe perguntou o que a tinha trazido até ele mesmo sem guardas. Teresa respondeu calmamente que tinha recebido uma revelação divina do Deus da Luz. Aaron apenas perguntou, envergonhado, que tipo de revelação ela tinha recebido. A rapariga respondeu com um sorriso que não podia dizer isso, pois Aaron não era crente. O rapaz perguntou, um pouco irritado, por que havia necessidade de dizer isso se a informação não continha uma conclusão. Ao que Teresa respondeu que só o fez porque o encontro deles foi preparado por Deus. Aaron começava a perder a calma e apenas lhe perguntou se já tinha terminado,
ao que a rapariga respondeu que ainda não tinha terminado. Ela informou-o alegremente que o Conselho de Anciãos tinha terminado, e o chefe do Senado tinha decidido abrir as portas da sepultura, pelo que ela pretendia ir até lá com ele. Aaron perguntou surpreendido por que raio deveria ir lá com ela. Colocando a mão no peito, Teresa respondeu favoravelmente que assim era e que por isso tinha vindo para esta fortaleza. Poucos minutos depois, o casal moveu-se silenciosamente numa direção até que Aaron decidiu perguntar à menina, pedindo primeiro a sua permissão. Aaron disse que tinha ouvido falar do seu papel como a única candidata ao posto de santa na sua geração, e perguntou se esse papel era realmente transmitido pela árvore genealógica. Teresa virou-se sarcasticamente para ele e disse que não percebia bem por que é que ele perguntava aquilo. Aaron parou e explicou à rapariga que durante 2 anos teve de estudar magia na Biblioteca Real de Arot e Acrion, e que ali, no salão de Lexi, estavam imagens dos seus amigos há 300 anos. O tipo contou-lhe também que o seu antepassado, o grande arauto, estava lá com eles, assim como o destemido Hank e o imprudente Nathan. Aaron acrescentou ainda, hesitante, que para além dos listados, Santa Débora também estava lá. Aaron também admitiu hesitantemente a Teresa que a sua aparência combina completa e exatamente com a aparência da sua amiga Débora. Os olhos da rapariga brilharam por um segundo, e depois Teresa fez uma vênia ao rapaz com um sorriso e agradeceu-lhe por isso. Aaron pensou que a rapariga não estava nada surpreendida com este facto, mas percebeu que os sacerdotes e os residentes do Império Sagrado sabiam há muito tempo como era a aparência de Débora, e, aparentemente, Teresa ouvia sempre tal comparação. De repente Teresa suspirou e, ainda sorridente, disse que o facto de o rapaz ver nela uma santa do passado, embora ela ainda fosse apenas uma candidata a esse papel, não era nada mais nada menos que um milagre de Deus. Imediatamente os seus olhos brilharam novamente. Depois disso perguntou a Aaron o quanto sabia sobre ela. Aaron disse que tudo o que sabia sobre ela era que ela, filha adotiva do cardeal Rogers, era a única candidata do Império ao papel de santa. De repente, a menina começou a contar a Leonhardt sobre a sua infância. Disse-lhe que, sendo apenas um bebê, os seus pais a tinham abandonado e queriam que o Deus da Luz cuidasse dela. Por isso, deixaram-na num cesto, mesmo em frente à abadia. Teresa continuou inesperadamente a caminhar ativamente, contando também enquanto caminhava que, por causa disso, ela, infelizmente, nada sabe sobre a sua ascendência. Após o que disse que, como Aaron disse que viu Santa Débora nela, então, talvez a menina fosse ela ancestral, e se assim for, então seria maravilhoso e misericordioso para ela. Aaron seguiu-a de perto e, depois de ouvir, contou-lhe o facto de Débora nunca ter tido filhos. Teresa virou-se para ele e disse-lhe com um sorriso que era isso mesmo que diziam. Mas Débora também era uma pessoa e talvez quisesse um filho. Imediatamente a menina decidiu terminar a conversa sobre o assunto e disse que já estava na hora de irem. Aaron apenas pensou em Débora, pensando que uma víbora como ela poderia definitivamente ter um filho que a menina mantivesse em segredo, sendo uma santa, e talvez tivesse uma família inteira durante a peregrinação. Porém, algo nesta teoria assombrava o tipo. Enquanto Aaron observava a figura de Teresa afastar-se dele, percebeu que ela poderia não se sentir confortável a discutir sobre os seus antepassados, dado que não sabia absolutamente nada sobre eles. Passado algum tempo, o casal saiu silenciosamente da fortaleza e os guardas de Teresa despediram-nos à porta. Aaron foi o primeiro a quebrar o silêncio. Disse que estava muito frio naquela noite. Depois disso, tirou uma capa branca do manto e entregou-a à rapariga. Ela agradeceu com um sorriso e, com um gesto brusco, refugiou-se nele. Aaron perguntou-lhes então se iam para a Torre da Távola Redonda, ao que Teresa respondeu negativamente. De repente, a rapariga informou-o que se dirigiam para as traseiras do castelo, onde ficava o caminho que levava ao túmulo do grande arauto. A rua já estava completamente escura, e nesta altura o casal já seguia pelo caminho. Quebrando o silêncio, Teresa perguntou a Aaron se era verdade que ele se interessava muito pelos heróis de há 300 anos, ao que o rapaz respondeu que muito provavelmente sim. Teresa sorriu e depois contou-lhe sobre parte do território de Nahama Rogani, que, no entanto, também pertence às terras do Santo Império Teresa. Disse que todos os anos muitos fiéis fazem peregrinações às terras sagradas, o que não é surpreendente, porque é por isso que o Império Sagrado tem olhos e ouvidos em todo o lado. Teresa disse depois que isso poderia magoar Aaron, mas sabia por que é que ele estava em Rogani. Aaron respondeu que isso não o incomodaria minimamente. E depois disse à rapariga que era difícil para ele não sentir como se uma multidão estivesse a olhar para ele. O rapaz perguntou se o Santo Império se preocupa realmente assim tanto com ele só por causa desta revelação divina, ao que Teresa respondeu que, como já tinha dito antes, não lhe podia contar os pormenores, uma vez que ele não era crente. Aaron interrompeu-a e insistiu que apesar de tudo aquilo estava na sua mente,
Mas a rapariga apenas respondeu que já tinha contado ao rapaz sobre ele. Por isso não foi surpresa. Aaron sorriu imediatamente e percebeu que o caráter da rapariga era outra coisa. Após o que percebeu que Teresa era parecida com Debra, não só na aparência, mas também na sua depravação. O tipo lembrou-se de repente que há 300 anos, apesar de tudo o que partilhavam com os amigos, das dificuldades que viviam e das histórias que contavam um ao outro, Debra nunca falava do seu passado. E embora ela nunca tenha dito nada, uma coisa era clara para Nathan, com certeza. Que assim que alguém mencionou os cardeais do Sacro Império que a criaram, a sua expressão facial habitual foi imediatamente substituída por um sorriso sarcástico. Aaron de repente percebeu exatamente que Debra tinha desprezado o seu passado durante toda a sua vida. Quando de repente o casal chegou despercebido ao seu destino, estavam parados na encosta de um penhasco. Teresa informou-o que havia um caminho que vinha de baixo e conduzia ao mausoléu do Heroldo. Aaron perguntou se teriam de saltar do penhasco, uma vez que o caminho ficava abaixo. A menina confirmou com um sorriso, após o que disse que sabia que Aaron tinha magia, e por isso pediu para não a usar durante a queda. Aaron perguntou bruscamente qual o motivo para tal, ao que Teresa respondeu que ele compreenderia quando caísse, após o que o convidou a pegar-lhe na mão. Assim que os dois entrelaçaram as mãos, Teresa caiu do precipício puxando Aaron consigo. No entanto, para surpresa do rapaz, a ação seguinte que ela realizou durante o voo foi tirar uma vara divina da sua montada, que imediatamente se iluminou intensamente. E depois de Teresa ter colocado o bastão à frente do seu rosto, todo o seu corpo foi envolvido por uma aura divina, e enormes asas angelicais cresceram atrás das suas costas. A rapariga uivou no ar, ainda segurando a mão de Aaron. O corpo da menina perdeu por um segundo toda a sua aparência exterior e, olhando para o seu rosto divino, Aaron viu nela um anjo, ou melhor, Santa Débora. Antes que tivesse tempo de recuperar da visão repentina, a menina mudou, e a imagem da bispa Teresa voltou a aparecer diante dele. Aaron olhou para ela e perguntou à menina como era possível, pois tinha acabado de ver um anjo à sua frente. Teresa apenas o convidou surpreendida e sugeriu que estava a ter alucinações. Ela disse imediatamente a Aaron que o segredo de uma transformação tão dramática está apenas no feitiço Asa de Vento que ela convocou, que não é uma magia de alto nível capaz de incorporar um anjo, mas observou que esta magia pode protegê-los de cair de altura. Aaron apenas pensou no rosto de um anjo que tinha visto antes, que o fazia lembrar exatamente Debra. De repente, Teresa informou o rapaz que tinham finalmente chegado, dissipando o feitiço divino da rapariga à sua frente. E campos claros abriram-se para o olhar de Leonhardt. O casal estava num relvado verde brilhante sob um céu azul claro. As suas roupas flutuavam um pouco com a leve brisa. Teresa sentou-se de repente no relvado, depois arrancou cuidadosamente um monte de erva fresca e disse em voz alta que, apesar de a folha de erva parecer real, não havia vida nenhuma a emanar dela. Aaron apenas lhe explicou com indiferença que tal fenômeno foi causado pela magia espacial que os rodeava aqui. Afastando-se e olhando para longe, o rapaz pensou que para criar um subespaço deste tamanho não bastava possuir algum tipo de magia comum, e que apenas Lexi, ou o próprio Arauto, poderiam criar isso. Poucos minutos depois, atravessaram silenciosamente o relvado diretamente para o caixão do grande Arauto. Parando bem junto ao monumento, o casal examinou a figura de pedra do Arauto e o seu rosto sério, congelado na pedra durante séculos. De repente, 2 homens da família Lionheart apareceram do mausoléu sagrado. Wilton virou-se para outro e disse que se o mausoléu não precisasse de ser guardado, iriam abri-lo a todos os Lionhearts para que pudessem adorar o seu grande antepassado. Anunciou também que iria colocar aqui uma estátua de bronze de Nathan, o que seria uma boa ideia, e como durante 300 anos só existiu ali uma estátua do fundador, colocar uma estátua do seu amigo ao lado dele seria uma coisa muito importante. Wilton continuou até então até descobrir jovens a chegar à sua frente. Wilton, olhando para Teresa, acenou-lhe com a cabeça, dando-lhe supostamente o direito de estar aqui. Para chegar a este lugar, deve receber o reconhecimento do patriarca e do senado. O fundador fez 2 chaves, após as quais proibiu a entrada de todos aqui, excepto dos participantes nas cerimônias de sucessão ao trono e de nomeação do comandante dos Cavaleiros Leões Negros. Com um sorriso amável, Teresa salienta que isto significa que tal situação não aconteceu antes deste momento. É claro que estão a tentar apontar a sua rudeza, mas por mais que ela respeite esta tradição, há um motivo grave que a trouxe até aqui. Não há necessidade de pensar tanto, Byron está apenas a dizer que agora não é o momento certo. Mas precisamente no momento errado para a visita de Lady Teresa, porém, esta insistiu teimosamente que deveria entrar no mausoléu com Aaron. O patriarca da família Coração de Leão poderia simplesmente ter ignorado a sua teimosia, mas não o fez devido à longa cooperação entre os seus países.
Ela disse que veio aqui por causa de uma revelação divina. Além disso, há pouco tempo, o rei demoníaco da prisão destruiu o mundo e alertou para isso. Numa situação destas, a revelação não pode ser ignorada, pelo que a família Lionheart pede a Teresa que lhe a transmita. Teresa avançou com passo confiante, afastando-se de Aaron. Atreveu-se a falar. Com um aceno de mão, a capa atrás dela voou e ela agarrou o seu bastão. Segurando-o diante de si, apresenta-se dizendo que, como filha adoptiva do cardeal Michael Rogeres e bispo assistente da paróquia de Alcarte, é a única candidata à santidade no Império Iuras. A partir desse momento, ela representa sua santidade o Papa, e aqui está como santa oficial que recebeu a revelação do Deus da Luz. Aumentando o tom, que quase ultrapassa os limites do grito, ela pede para abrir imediatamente o túmulo do grande herói Arauto. Ninguém esperava tal pedido, uma surpresa completa surgiu nos rostos de Wilton e do patriarca. Segundo a revelação, a alma do herói não descansou e ainda vagueia pela terra, pelo que Teresa, como santa, deve verificar pessoalmente o seu túmulo. O patriarca decidirá se abre ou não a sepultura a Wilton, como membro do Senado. Aprovará qualquer uma das suas decisões, pelo que não haverá problemas por causa disso. Byron nunca teria pensado que abriria o túmulo do fundador com as suas próprias mãos. Wilton permaneceu na rua. Os outros 3 entraram num enorme edifício, mais precisamente, num templo. Um lugar misterioso, um subespaço tão grande, tem o céu, depois as flores e um templo. A partida parece grandioso, mas toda a grandiosidade não tem qualquer significado. Não há nada dentro do templo. Era essa a vontade do fundador. Não queria que os seus descendentes esculpissem estátuas e colocassem decorações ao estilo coração de leão. Não gostava da ideia dos seus descendentes o adorarem, exatamente igual como simbolizá-lo. Era sua vontade que não colocassem aqui uma estátua de Sir Nathan. Mas, tecnicamente, a família Lionheart não conseguiu e a estátua não lhes pertencia. Mas isto é maravilhoso, porque assim eles consideram, reúnem camaradas de há 300 anos. O Sr. Aaron conseguiu entrar no túmulo de Nathan, escondido do mundo inteiro, e chegar aqui, ao túmulo do Arauto Teresa, tem a certeza de que tudo está a correr de acordo com a vontade de Deus. A profanação do túmulo de Nathan e do seu cadáver criando um cavaleiro da morte era também a vontade de Deus. Aaron opõe-se às palavras do santo. O que foi dito atingiu Teresa nas costas, fazendo-a virar-se e olhar em silêncio e com desprezo para Aaron. Claro que não. E é por isso que Aaron foi capaz de trazer um grão de luz e iluminar aquela masmorra profunda e escura, acredita Teresa. Que raciocínio maravilhoso, por outras palavras. Tudo o que ela gosta é vontade de Deus. Nem a Débora usou Deus de forma tão óbvia nas suas justificações. Parando, o patriarca avisa os outros que chegaram. O patriarca abrirá o caixão para que Teresa e Aaron possam vir assistir com ele. Com o coração a bater forte, Aaron não pensava que fossem capazes de abrir o caixão do Arauto tão rapidamente. É melhor deixá-lo ficar ali quieto e calmo. Um cadáver, uma múmia, ossos, pelo menos alguma coisa, não importa, desde que o Arauto esteja morto e ali deitado. Depois de se preparar, Byron volta a dizer a AOS presentes que está a abrir o caixão antes de o fazer. Se o Arauto estiver realmente morto e deitado ali, então Aaron será finalmente capaz de se acalmar e também removerá todas as suspeitas dele. No seu íntimo, Nathan acredita que o Arauto não esteve envolvido na sua reencarnação e não é culpa dele, mas lutar contra Lexi e forçá-la a fugir é demais. Também o Rei Demônio, que falou sobre a sua amizade, as palavras fluíram como se fossem amigos íntimos, mas Nathan não consegue aceitar. Por isso, para o Arauto é um infortúnio, um matador de reis demônios, um guerreiro, um grande herói, um deus da guerra, um mestre de todo o tipo de armas. Rangendo os dentes, os seus lábios começam a tremer de emoção. Aaron deseja que o Arauto permaneça morto para que não suspeite dele. No meio de um grito, como é que isto é possível? A tampa do caixão feita de pedra branca polida voa e cai no chão. Com a mão trêmula, o patriarca aponta para dentro. O seu rosto está assustado. Não há nada a dizer sobre isso. Um arrepio percorreu o corpo de Teresa, mas ela estava convencida do que suspeitava estava vazio. Como o corpo do fundador não está no caixão, Teresa tem uma teoria sobre o mesmo. Com olhos amarelos brilhantes a brilhar de raiva e veias a saltar por todo o rosto, Aaron cerra o punho, não querendo perder a paciência. Byron adivinha que o fundador está vivo e escondido. Não sabe qual o motivo, mas tem a certeza de que é assim. Depois disto, Teresa recorre a Aaron Lionheart, dizendo que lhe vai contar sobre a revelação divina. Ela declara o herói seguinte herdeiro do caminho do grande Arauto. Tal é a vontade do Deus da Luz e da sua santidade, o Papa. Até este ponto, para além do aviso, não houve qualquer ação do rei demônio da prisão, pelo que não pode ser anunciado oficialmente para o mundo inteiro. Teresa estará com ele como santa do Império Iuras e sacerdotisa da luz. A situação torna-se tensa. O patriarca não percebe do que a dona Teresa está a falar e volta a perguntar sobre o assunto. Ora, isto é apenas especulação, mas Teresa acredita que Aaron pode ser a reencarnação do Arauto.
o Grande. Isto pode explicar o facto de a alma do grande herói nunca ter chegado ao céu. Segurando a cabeça, Aeron tenta acalmar-se, o deus da luz e a sua revelação começam a ficar fora de controle. Ela conseguiu permissão para fazer isto ou o quê, jura Aeron? Que tipo de disparate a sua boca está a vomitar? Teresa e o patriarca ficaram surpreendidos com tal discurso. Esticando a mão para a frente, o patriarca tenta acalmar o filho, mas este continua. Apontando-lhe o dedo, pede-lhe que pare de falar sobre esta parvoíce. Quão grande é o seu Deus se Teresa se atreve a insultá-lo, embora Aeron não tenha feito nada, e lhe chame a reencarnação de um herói. Que Teresa apenas presumiu que Arão estava reencarnado, pede para não a culpar e não descurar a revelação divina. Aron nem sequer acredita no seu estúpido Deus da luz, e não vai começar, por isso fará o que quiser. Ele é Aron Lionheart, e se eles precisam de um herói para substituir o fundador, então que procurem outra pessoa, por exemplo, crentes. E se um adequado não for encontrado, então que o seu Deus Todo-Poderoso suba do trono e faça pelo menos alguma coisa ele próprio. Virando-se, o tipo percebe como o patriarca observa o que se passa sem emoção. Pedindo desculpa ao patriarca pela rudeza que disse, Aron diz que não quer ser visto como um maldito herói. Esta é a sua posição e um pedido para respeitar. E já que estamos no assunto, Aron não tem qualquer intenção de se tornar patriarca no lugar de Aidan. Ou tal como a sua irmã Emily, também não vai ingressar na Ordem do Leão Negro. Mas isso não significa que Aron queira desonrar a família ou a honra do próprio patriarca. Por isso, se possível, Aron pede para continuar a acreditar e a apoiá-lo. O discurso do filho não lhe tocou no fundo da alma, mas causou medo. Alcançando a sua capa, Aron pede a Teresa que transmita um pensamento ao seu todo-poderoso Deus da Luz. Claro que ela concorda com o pedido e fica interessada no que ele quer transmitir, mas o rapaz tira um gesto obsceno da capa. As suas palavras não deveriam ser ouvidas ou ditas às crianças. São más. Mas era tudo o que ele queria dizer. Essa foi a última coisa que chocou o patriarca, mas quase lhe deu um golpe porque o seu filho conseguia expressar-se daquela forma. Depois disto, Aron vira-se e, olhando para os pés, começa a sair do templo. Aron disse tudo o que queria e ponto final da conversa. Já é tarde, por isso vai dormir. Lembrando-se da estátua de Nathan, o patriarca começa a ficar agitado e pergunta a Aron sobre o assunto. Sem sequer se virar, Aron parece estar a falar em nome de Nathan, que não acha que gostaria de descansar onde o seu companheiro de armas não está. Esta foi a última frase do rapaz, com a raiva a assolar-lhe o peito. Não disse mais nada, e foi-se embora, deixando Teresa e o patriarca para trás.